vamos lá, já tá conversando. Luma já começa o negócio aqui, Luma já tá entrevistando. Já tá entrevistando. Tenha calma, uma hora, tudo tem hora na vida. Eu sou uma tem pessoa hora pra curiosa. tudo. Você é muito curiosa. Você vai conhecer o entrevistado já. Ele vai contar a história da vida dele pra gente. Pronto. Porque o que acontece? A gente queria fazer um podcast aqui só Lauro de Freitas. Aí só tinha 2 pessoas assistindo, né? Não sei porque um de nós não assistimos. Tava bem difícil o negócio. Aí a Ari foi ali, Mata de São João, Prado Forte, comeu um negócio, um bolinho de peixe. Um baçaí, um bolinho de peixe, né? Uma cervejinha. Aí foi, pô, tem um cervejinha não, ele tem cara de uísque. Mas o uísque é pouco. Já negou aí o uísque. Eu só sei que ele falou assim, rapaz, tem um cara lá retado. Tem um cara lá que o cara tá querendo derrubar o dono da cidade, o cara era vereador e vai ser prefeito, o próximo prefeito de lá. Eu falei, não, só acredito se a gente botar nessa mesa só aqui. Acredito vendo. Ver, né? Só pra poder ver mesmo. Então estamos aqui com o meu grande amigo, conheci lá atrás quando ele mostrou esse sonho pra mim, Paulo Henrique. Seja muito bem-vindo ao Liga da Política. Aqui é um podcast muito tranquilo. Tudo aqui é ótimo. Você vai contar sobre a sua vida, a sua história. A Luma vai querer entrar. Não escuta, não. Não dê muito ouvido, não, porque Luma é problemática. Luma é problemática. Luma é problemática. Os problemas que chegam. Ela adora me colocar em saia justa nesse programa aqui. É Luma Malu. Ela, inclusive. Ô, Aline. Tem um fã-clube aqui de Luma. 6 pessoas no fã-clube de Luma. A Luma tá bombando no fã-clube dela. Mas todo mundo eu acho que vai sair candidato a prefeito em Lauro de Freitas desse jeito, do ritmo que vai, botaram na lista agora. Do ritmo que vai candidato a prefeito, mas aqui é tranquilo. Eu quero que você fale um pouco mais sobre o que ele trouxe para a política, o que lhe faz gostar da política. Você é um jovem, né? Você desbravou e é guerra todo dia lá na sua cidade, em Mata de São João, né? E eu queria entender um pouquinho dessa história. Naturalmente, o pessoal vai lhe perturbar um pouquinho. A Ari aqui vai ficar... A Ari vai só jogar você pra cima. A Ari hoje trouxe até confete pra poder ficar jogando pra cima. Né? Você melhore, viu, Ari? Você, por favor, faça umas perguntinhas hoje pra não falar assim, não, a Ari tá lá. Só porque você comeu esse bolinho de peixe com ele lá e falou, não, venha pra cá. Venha pra cá, né? Não é assim, não. Negou o uísque, preferiu a cerveja. 25º episódio. 26º, tá vendo você? 26º e eu não aguento mais gravar com vocês. 27º aí. Olha lá, ele já tá perdendo as eu não aguento mais gravar com esse povo. Disseram que a gente não ia passar do 5º. Rafael, por favor, me ajude, Rafael. Me ajude, Rafael, eu não aguento. E hoje vai gravar 3, eu não aguento mais, não. Esse povo aqui eu não aguento mais, não. Mas então, Paulo Henrique, vamos lá, porque agora é o entrevistado. Deixa eu falar, né? Fale, porque ainda tem muita história para contar. Me conte aí o que foi que lhe trouxe, o que você faz na política. Antes de iniciar, responder essa pergunta, prazer conhecer Luma. Você tá falando isso agora, Eu quero ver no final, Eu acompanho, estava falando aqui antes de entrar, realmente o trabalho que vocês têm feito aqui, a qualidade do podcast, a qualidade das entrevistas. Então é uma honra poder estar aqui hoje dividindo espaço com vocês. Maravilha. Poxa, primeiro petista democrático. Tá vendo? Existe um. Ela vai somos democráticos. Você vai ver. E, na verdade, a política é vocação. A gente não escolhe, a gente não tem um desejo de entrar. Como é a questão da comunicação. Se vocês estão aqui, é uma questão de vocação. É porque vocês sabem, porque a caminhada não é fácil. Não. Então, são escolhas que a gente faz na vida, que você tem uma caminhada difícil. E quando a gente escolhe essa caminhada, é porque é vocação, porque é destino da gente. Então, minha entrada na política foi assim. Eu sempre tive uma educação política dentro de casa. Eu sou filho de Mata de São João, nasci lá. Eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos de idade. Fui criado por minha tia. Morei aqui em Vila do Atlântico toda a minha juventude, estudei aqui, fiz faculdade aqui, Ari foi da minha sala, conheço Ari na infância. Ele pescava? É verdade. Não, era um bom aluno. Era um bom aluno. Paulo já conhecia de vista anteriormente, mas no início do meu processo político, ainda quando eu era vereador, tive o prazer de conhecer Paulo, me deu algumas dicas, me ajudou em algum momento dessa caminhada. De vez em quando eu acerto. E estamos numa construção, É o que eu sempre falo, a gente só tem uma forma de mudar a vida das pessoas que é através da política. E quanto mais pessoas boas, bem intencionadas, puder ocupar esse espaço, é melhor para a sociedade, é melhor para todo mundo. Mas a política é vocação, porque é uma luta no dia a dia. Mas me conte, como é que você começou? Você foi vereador lá em Mata de São João no ano de... 2016. A eleição foi em 2016, o mandato começou em 2017. 2017. Você foi vereador... A princípio você era vereador da base. Eu fui eleito na base
do grupo lá de Marcelo Oliveira na época. Sim. Rompi no primeiro ano de governo. Não, por quê? Mas eu vou iniciar lá, é melhor eu construir essa história lá da frente para você Então, poder pronto. ter um entendimento. Me conte Então, para eu vambora. poder A compreender gente isso quer aí. entender. Eu quero compreender. Quando eu me formei em 2011 aqui. Eu sou cirurgião dentista, me formei aqui na Unime, aqui em Lauro de Freitas. E fui trabalhar em Mata. Trabalhei um ano no postinho do Caboré, de 2012 a 2013. E pedi para sair por causa das condições realmente não me geravam conforto. A minha relação com a comunidade era maravilhosa. Eu criei uma relação muito forte com a comunidade, que foi a partir daí a questão da política em Mata de São João. Apesar de minha família já ter tido uma história na política de Mata de São João, mas eu não consegui pegar esse meado e levar adiante. Teve uma interrupção nessa questão da nossa vida política lá da nossa família e eu retomei. Mas Você estudou, você foi estudar. Fui estudar, Diferente. justamente. Construir seu outro Algum universo. parente seu já foi político lá? Como? Meu avô já foi 4 vezes presidente da Câmara de Vereadores de Mata de São João, já foi delegado da cidade, já foi presidente da Liga Desportiva de Mata de São João. Meu tio já foi prefeito, já foi vereador também, já foi presidente da Liga Desportiva de Mata de São João. Então, assim, a gente tem uma história. É melhor não brigar Mata com de São ele. João. É amigo aí, o pessoal delegado. Não, porque polícia. antigamente o delegado era escolhido, não era um concursado, Exatamente, tá? era. Então era um outro tipo de dinâmica. a Aham, questão do o delegado. poder era maior. Ainda maior ainda o poder. Aí era pra ter mais O menos poder ainda. era maior. Mas enfim, e aí eu sou com o Cacá também, o Cacá Leão aqui estudou com a gente no apoio, sempre conviveu com a gente aqui. Cacá te deu no apoio? Cacá, isso não- Mentira que ele é menino de Vilas. Cacá é. Lógico. Sempre foi. Achando que ele era do Marista, Salvador, aquele recanto por lá. Não. Ele não é dos menudos de Neto, não. Era. Cacá é Cacá- Vilas Coxas. É Cacá é raiz. Vilas Coxas, Cacá é Cacá é raiz. Vilas Coxas, é raiz. Aí pediu lá pra dar uma votação a ele lá, na época, com meus amigos mesmo, dei 293 votos a Cacá. E aí começou a surgir a dinâmica das pessoas pedindo pra eu ser candidato. Quando eu saí do postinho, eu entreguei uma carta à comunidade, porque era presente todo dia, era carinho todo dia, era um negócio impressionante a relação que eu constituí com a comunidade do Caboré. E aí foi surgindo, aí eu fui ser candidato a vereador de Mata de São João e tinha 2 projetos em curso, que realmente era o do passado e naquele momento eu achei que o melhor para Mata era aquele que eu estava. Mas eu não tinha nenhum tipo de acordo, nem nada de errado. Falei, a única coisa que eu quero é escolher a minha coligação. Tanto que o partido, eu era presidente do partido, fui candidato único do partido, que naquela época podia coligação e me elegi. Qual era o partido? Solidariedade. Quem intermediou foi o próprio Cacá Leão. Eu fui o vereador mais votado nos 2 maiores colégios eleitorais da cidade. No centro da cidade, porque de fato eu vivi muito tempo fora de Mata e retornei para lá. Então, assim, e fiz uma campanha junto com o povo, dialogando com a população, como eu sempre faço todas as minhas campanhas. Minhas campanhas não têm o dinheiro. Tem diálogo, tem construção, tem coletividade. E é assim que eu construí. E aí, no primeiro ano de gestão daquele governo, eu rompi. É difícil uma pessoa romper, um vereador romper no primeiro ano, sem fratura. Por quê? Visão de mundo, visão de sociedade, visão de projeto de cidade. Mas você não tinha enxergado isso durante a campanha? Mas na política você tem escolhas. Tinha 2 projetos e eu achei que aquele talvez fosse o menos pior. E você, a partir do momento que você elege, você dá um espaço de um tempo, você dá ali 9 meses, 1 ano, para saber qual é o direcionamento, se vai ter alguma alteração. Porque quando a gente senta, a gente pensa que vai contribuir, que vai ser diferente. E da forma não foi. É uma visão de mundo totalmente diferente do que eles pensam de sociedade. Eu tenho uma visão diferente deles. Mas rompi, não teve traição de lado a lado, eles não me ofenderam, eu não ofendi eles. Falei, não dá para continuar porque vocês têm uma visão de mundo diferente, de sociedade diferente, e não é isso que eu acredito. Então, segui o meu caminho de independência, de fato, naquele momento. O que foi que acabou assim espantando você? O ponto de vista ideológico político, a prática política, a forma de exercer? Ideológico político, prática política, a forma de tratar as pessoas. A gente precisa respeitar as pessoas. Hoje o governo de Mata de São João não tem respeito às pessoas, não tem empatia. Quem é o prefeito de Mata de São Jorge? O João Galberto. Ixi, o homem é rico. Eu só ouço isso, só sei disso. Que ele é rico, que ele faz um monte de coisa. E aí só por isso Sim, ele parou pode? aí. Não pode, eu só sei isso dele. Ele eu tô sabendo mais coisa do que o prefeito de lá. Tá vendo você? É. Então, assim, teve aquele momento ali que eu peguei, segui o meu caminho e comecei a construir uma alternativa naquele momento para a Mata de São João. Ainda com o Cacá? O Cacá, Com o Cacá. até hoje eu tenho uma relação de amizade com o Cacá, não rompemos a relação de amizade, o Cacá resolveu tomar um outro caminho político na vida dele, eu continuei na linha que eu estava. Não Sim. fui eu que mudei. Sim. Mas eu tenho um respeito total por Cacá, tenho uma admiração por ele, é um amigo que eu vou levar ali pro resto da vida, pode ter certeza disso. Tanto Sim. ele como toda a equipe, ele foi muito importante nesse processo de crescimento político meu também, na minha trajetória como vereador.
me deu condição de fazer entregas em Mata de São João, me deu condição até de fazer uma entrega muito maior do que até os outros pares que eu tinha lá. Então, o Kaká realmente deu uma prioridade ao nosso mandato. Você tinha um gabinete dele à sua disposição. À minha disposição. E eu reconheço isso. Entendeu? E aí... Isso é raro na política, viu? O quê? Isso é reconhecimento, gratidão. É difícil. É difícil você escutar alguém aqui. Só o Raimundinho que ficou falando de... Gênio Natal. Gênio Natal é o cara que esse negócio de gratidão protege Raimundinho. Quando eu escuto, eu me emociono, rapaz. É sério. É difícil. Por quê? Porque é Se difícil você as tá pessoas mais serem tempo. gratas politicamente. Mas E se o seu pessoal- sentimento de mas se o pessoal é na- bom, Assim, é nobre, eu não posso amigo. abrir a mão da amizade de Kaká, mas também não posso abrir a mão das minhas convicções. Óbvio. Kaká resolveu tomar um caminho diferente daquilo que eu Óbvio. acredito. Você é bastante conciso, né? É. Você Ele decidiu, não vai deixar acabou. de ser seu Não, amigo. eu não decidi, não. É uma questão de Fluxo convicção. natural. É uma convicção de vida. Eu conheci Kaká, eu estava do lado do PT. Eu sempre votei. Eu sou um PT orgânico. Eu me filiei ao PT em 2020, mas eu sempre votei no PT. Eu sempre votei nas causas sociais, nas causas solidárias. Tá errado essa parte. Não surgi. Agora que eu vou Não surgi. Minha movimentação política não foi oriunda de movimentos sociais. Porque você estudou. Não necessariamente. Não, Porque você as tinha- pessoas você que são tinha- oriundas de movimentos sociais também estudam. Você pode ter uma visão diferente. O Deixa eu te pessoal falar. que eu vi do MST na Alba tá estudando o quê lá? Não sei de nada. Eles estão lutando por alguma causa. Se você hoje está aqui, Que se hoje causa, menino, escute, venha. se hoje você está aqui falando, se hoje você vota, se hoje você pode estudar, é porque tiveram outras pessoas com a mesma convicção ali que o MST está protestando nas ruas Não. para que nós pudéssemos ter os direitos. Pode ter certeza Já dá, disso, que esqueça. muitas pessoas morreram, se sacrificaram para você hoje poder estar aqui. É, o Usando seu fluxo- batom vermelho. Isso, você gostou? Tá lindo. Ah, obrigada. Vai Mas sair eu tô- sozinho já. Mas peraí. Dentro do fluxo político, muitas fundamentações que eles têm, estão desenvolvendo, tá ferindo outros direitos políticos. Então, você não pode querer uma garantia política, querer uma garantia até constitucional e passar por cima dessa. Se não É for- a minha lógica natural. Deixa eu te falar, nem tudo em excesso é ruim. Uhum. É justa a luta do MST. Porque se não fosse pessoas como o MST, lá em Mata de São João tem um castelo chamado Garcia Dávila. Garcia Dávila era o maior grileiro lá de fundiário Sim. do Nordeste. Que hoje é um marco para o prefeito de Mata de São Um João. ponto Acho que ele turístico ama. muito caro. Ele ama. Mas Garcia Dávila era um torturador, escravagista, grileiro. Se não fosse o MST, nós teríamos dono. Nós estaremos vivendo até hoje nas terras dos netos de Garcia Dávila, dos filhos de Garcia Dávila, dos tataranetos de Garcia Dávila. Como Então, é, menino? O Messi ele tirou desse... aqui vai dar problema. Você entendeu? E Não, ó, mas foi ele que Paulinho, começou o Paulinho, assessor. Foi ele. Antes de chegar nessa conversa filosófica, tá muito boa, tá É. muito boa. Vai dar um corte fantástico isso aí. Agora, deixa eu dizer, eu queria saber, como é que foi esse seu mandato, vereador, né, você ficou lá 4 anos vereador na Câmara de Vereadores lutando, foi muito combativo. A gente assistia muito isso, de longe, porque a gente acompanha a região metropolitana, acompanha esses mandatos e essa sua ascensão. Aí você foi de vereador, eu queria saber um pouco desse mandato para a gente poder entrar na eleição em 2020, que teve um negócio embaralhado naquela cidade que eu me assustei. Eu acompanhei porque algumas pessoas me procuraram, sentaram, fizeram uma conversa e tiveram um acordo. Ah, não, vamos sentar aqui, quem tiver melhor vai. Não foi assim. Não foi assim. Não foi assim. Eu queria saber um pouquinho do seu mandato para depois chegar nessa eleição de 2020. E aí? Veio a eleição de deputado. E eu, mais uma vez, do lado do governador do Rui Costa, ao lado de Jacques Wagner, ao lado de Otto Alencar, dos deputados da base. Eu acabei dando 1.400 votos. Kaká saiu de 293 votos, foi para quase 1.400 votos. Nilton foi para 1.700 votos e eu, com o meu mandato de vereador. E aí eu sentia que Mata de São João precisava realmente renovar. São figuras realmente que você precisa reoxigenar. Você precisa dar outra alternativa, outra opção, abrir. Precisa renovar. Eu defendo muito a questão da renovação. Eu não sou daqueles que acham que vereador tem que ter 5, 6, 7, 8 mandatos. Não é isso que eu acredito. Você é contra a reeleição? Sou. Oh, que nível só? Não, Todos os níveis? Legislativo tem que ter um limite de mandato, mas isso é algo para ser discutido. Sim. E executivo eu sou contra. Eu sou a favor que aumentar pelo menos para 5 anos um mandato do executivo e legislativo 2 ou 3 mandatos no máximo. O que é que eu vou ficar fazendo na Câmara de Mata de São João? 3, 4, 5 mandatos. Você tem certeza que você é PT?
Tenho certeza. Nunca vi ninguém falando dessa forma. Aí você entrou em confronto com Solidariedade por questão política e ideológica. Não, E tá me apresentando um pensamento liberal, não, eu não sou liberal. mas esse é o pensamento liberal. Não, eu sou pensamento democrático, porque no PT tem várias visões diferentes. Eu tenho o direito de pensar e de expressar aquilo que eu quero, mas dentro das fundamentações que o partido diz. O partido não é contra eu expressar aqui minha opinião e dizer que eu sou contra um deputado ter 4, 5, 6. Isso é discutido dentro do PT. Mas... Isso é discutido dentro do PT. Então, não é. Vocês devem ter uma visão diferente. Um dia, quem sabe, a gente Meu vai Deus, o pensamento liberal trazer dentro o da presidente do PT esquerda. que Éden aqui Ah, para vou explicar trazer ela Éden todo direito. aqui. Vou Você trazer tem uma Éden visão aqui. diferente do partido. O presidente do Se eu PT, né? trouxer a Éden aqui, ela vai bugar. A menina não vai, não, ela vai fritar um pouquinho. Mas vamos lá. Aí eu queria entender. Aí 2020, Quem vai aí juntou Calma, você. meu filho ainda tá na vereança. Ele falou Não, mas é já de deputado. De já deputado chegou passei. lá. Mas aí eu Não. procurei o PT. Sim. Procurei o PT e falei, olha. E quando eu me elegi vereador, eu falei, eu não vou ser vereador de mais de 2 mandatos. Eu falava isso no meu eleitorado para todo mundo. Independente se ia ser candidato a prefeito ou não, eu ia fazer outro tipo de atividade política. Eu falei, não vou passar de 2 mandatos de vereador. Você rompeu com o Marcelo Oliveira em 2018. Né? Do final de 2017, O que 2018. fez? Você disse que as ideias não batiam, que você... O que fez, de fato, você fazer esse rompimento? É o que eu defendo hoje. Porque, assim... Ele é nesse liberal. primeiro ano, peraí. Nesse primeiro ano, eu não enxergava você tão combativo na Câmara, né, de falar as coisas do mandato do Marcelo. A partir do segundo, quando você rompe, você começa a enxergar algumas mazelas, né? O que fez mudar essa visão? Já que Mata de São João é uma cidade pequena, né, que todo mundo se conhece. Então, todo mundo sabe onde as cobras se escondem. O que fez, de fato, você quebrar, romper com esse governo? Chamou o pessoal de mata de cobra e não fui eu. Não chamei ninguém de mata. Eu falei que cidade pequena é uma cidade que você sabe quem são as pessoas. A Unifresco também é assim, Paulo conhece todo mundo aqui. Eu não conheço ninguém. É. As pessoas não conhecem. Ah, o povo Não conheço conhece ninguém. quem? Não, não conheço ninguém. Sei de nada. É um processo de conhecimento. Eu não tinha noção do que de fato era gestão pública. Até hoje eu aprendo. Todo dia é um aprendizado aqui. Eu tenho certeza que eu vou aprender aqui com o Luma aqui e tudo. já- E a gente vai absorvendo aquilo que é bom, que a gente quer, para levar para o resto da vida. E naquele momento eu decidi por um projeto. E aquele projeto não me contemplava. Não contemplava aquilo que eu acredito de mundo. E é o que eu defendo hoje. Mata de São João é uma cidade rica. E o povo extremamente pobre ali. Extremamente pobre. Quando você mistura gestão pública com gestão privada, nunca dá certo. E naquele momento, Marcelo, funcionário de João Alberto. Nada era decidido se não fosse através dele. Não existe isso. A cidade precisa ter um prefeito para chamar de seu. Era rainha da Inglaterra? Era um prefeito. Não digo que era rainha da Inglaterra, porque ele tinha as questões administrativas, ele já Mas trabalhava. João Roberto, então, na verdade, ele deixou o mandato, mas continuou prefeito. Nunca deixou de ser e nunca deixou de dar ordem ali dentro. Ele é mandão assim, ó. Ele tem 20 anos como prefeito de Mata de São João. Chega, Diogo Alberto. Vai pra outra cidade e se aposenta. 20 anos? Aí vai aparecer mais um candidato em Lauro de Freitas. Aí você Aí vai quer- pro Você 26. quer que eu me dê? Aí aqui não cabe mais candidato. É do lado, rapaz. Não brinco com isso, Inclusive, há não. conversas que ele um dia já sondou aqui em ser candidato a prefeito Em de Lauro Lauro de de Freitas. Freitas. A hora... Não desejo isso para Lauro de A Freitas. hora é agora. Já tem, Não já tem uns desejo. 25 candidatos. 26, 27, 28, tá tudo resolvido. Não tem mano. nem Não mais desejo. partido em Lauro de Freitas. Não Ó, desejo. tem que criar um partido de Lauro de Freitas. Vamos criar esse É porque partido tem uma só pra história ser dele. candidato Ele é um aqui. eterno pré-candidato. Ele é um eterno pré-candidato a vice-governador. Ele é um pré-candidato a governador. Ele é um pré-candidato a deputado. Ele quer ser candidato de tudo. Eu acho que a única coisa que ele não quer ser é prefeito de Mata de São João. Que ele só quer usar como escada. Mas aí, se você... Menino. É a única coisa. Porque o cara, todo ano, você vice-governador. Todo ano você governador. Todo ano você deputado. Parece que ele não quer ser o prefeito de Mata de São João. Na campanha de Neto ele trabalhou muito, trabalhou. Eu fiquei sabendo que ele trabalhou bastante. Mas tomou pau pra Paulo Henrique lá dentro. Mas disse que o resultado lá não foi tão bom, não. Em Mata de São João. Foi? A Não. candidata dele Mas a fez gente não tá metade na dos eleição de votos. 2000. Calma. A gente não tá Mas- na eleição de 2022, não. Quem era essa Você candidata? quer... Quem é a candidata? Aquele... Do prefeito foi Cris, Cris. atual Cris- vereadora. Cris Correa. Cris Correia, Ah, Cris Correa vereadora não. de Salvador. Já. Foi candidata a deputada. É. Então. Então, quem?
Eu não Então. sei falar muito sobre isso. Sim. Alguma Mas, então, coisa aí, tem, viu? vamos lá. Eu queria entender um pouquinho, porque eu só fiquei na metade da história. Como eu acabei me envolvendo em outras campanhas, eu acabei nem tentando procurar saber entender. E a hora que eu vou entender de fato é agora. Né? Eu sei que lá em 2020 tiveram as oposições, se juntaram e falaram, vamos caminhar. O discurso sempre é o mesmo, né? É impressionante. Porque quem não estuda a política acaba cometendo o mesmo erro de sempre. Porque a história é sempre a mesma. Então, assim, juntaram-se as oposições, falaram, vamos juntar todo mundo, cada um faz campanha aqui, e quem estiver melhor na pesquisa será a cabeça da chapa. Isso foi acertado, isso foi acordado. Não ouvi só de você, ouvi de outros lados também que estavam nessa história, porque eu ouvi naquele momento, 2019, 2020, me procuraram e eu ouvi. Rapaz, na hora do acerto não foi bem isso. Não foi Porque bem eu assim. vi a pesquisa, você estava na frente e não foi isso que combinaram e acordaram e fecharam com você. Eu queria entender o que foi que aconteceu, de onde é que veio essa rasteira, de onde é que isso aconteceu e por que a política faz isso com as pessoas. Mas antes, só falar da minha chegada ao PT. Sim, Da filiação ao PT, porque sim, petista eu sim. sempre fui. Quem Na foi verdade, que te levou pro PT? Foi exatamente esse momento que você foi ao PP, porque dentro desse processo tinha também uma outra candidata que era do PP, né? Não. Tinha a ex-prefeita era do PP, eu era do Isso. Solidariedade Pronto, e fui pro PT. você foi ao PP. Fui ao PT. Pro PT, é. Foi uma construção municipal lá com o presidente do partido, com Marquinhos e com Éden. A gente também ajudou nesse processo. Sim. E a gente entrou no partido dos trabalhadores para a gente poder construir e fortalecer o partido. E construímos o partido dali para frente, falando, olha, se eu não for candidato, eu vou levantar a bandeira e defender aquilo que é o melhor para a cidade. Quando eu sentei com o Éden foi muito claro comigo. Paulo, você está vindo, mas você sabe que quem quer apoio tem que dar apoio. Se você não estiver bem, você sabe que você vai ter que apoiar. Ou seja, se eu não chegasse bem, minha candidatura ia ser retirada. Nossa. Mas isso isso acontece na política. E Éden falou comigo, explicitamente comigo, sobre isso. Eu falei, tudo certo, vamos construir. E fui construir. Naquele momento, tinham 3 candidaturas. Tinha a candidatura do prefeito, que era a vice-prefeita. Tinha ex-prefeito e tinha eu. E a gente foi trabalhando, foi construindo uma A pré-candidatura. vice, na época, que estava rompida com o Marcelo. Não, a vice rompeu aos 45 do segundo tempo, na prorrogação. Ainda tentou voltar para campo, pro time e não conseguiu. Mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Vambora, então. É que o papo vai render, vai ser bom. Você Vamos achou que assim. tava sabendo, Nossa, tá vendo? Qual foi o start que a gente deu? Naquele momento mudou a legislação eleitoral. Você não podia mais coligar. Então não era cada um por si, na hora H se junta. Não, Sim. você não tinha como construir isso. O que foi que nós fizemos? Nós construímos um partido. O partido já existia, já tem uma história em Mata de São João. Mas com a nossa chegada, a gente conseguiu construir junto com o presidente. Oxigenou, né? Oxigenei o partido. Coloquei gente, coloquei Éder fez um candidatos. trabalho fantástico na Bahia, inclusive eu elogiei ele presencialmente, vou fazer um elogio aqui. Ele conseguiu reconstruir o PT na Bahia. Ele foi um presidente do PT, não lembro de ter um presidente do PT tão ativo como ele, e ele conseguiu reoxigenar e botar pessoas novas, como você. Então você falando o que você fez lá em Mata de São João, eu enxergo que ele fez esse trabalho na Bahia toda. Então, se você se enxerga nessa nova cara, um novo PT, que está aí com o Jerônimo, governador hoje. Como é o nome desse Éder? Éder é o quê? Éden Valadares. Valadares. Ah, gente do caos. Como é que o cara faz o PT sobreviver na... Vou trazer ele aqui, vou trazer ele aqui. A gente realmente faz parte da renovação do PT, nossa candidatura, a nossa candidatura a prefeito em Mata de São João, isso tudo faz parte de um processo de renovação dentro do PT, de alimentar novos quadros. E isso é importante. Mas, voltando, eu estava onde? Você estava falando quando você foi escolher. Sim, Quando quando você eu fui entrou pro no PT, PT. eu entrei no PT. E aí fui construindo. Só podiam servir de candidatos, eu construí e fomentei a candidatura dos meus candidatos. A gente deu espaço e construímos juntos. Eles construíram a minha e eu construí 20 a vereadores. deles, 20 vereadores. E a gente foi crescendo, a gente conseguiu ir alcançando números e a gente fazia um acompanhamento mensal dos levantamentos, não só quantitativos, mas qualitativos, apontando o futuro da Se cidade. você cresce a base, naturalmente o topo da pirâmide vai ser jogado para cima e você cresce. Pronto, e eu fiz um processo de pré-campanha. Eu fiz o Mata do Futuro, eu dialoguei com as comunidades, eu dialoguei com a juventude, eu dialoguei com todo mundo da cidade. Apesar de eu ainda ter um grau de desconhecimento muito grande naquele momento, porque era um vereador só ali do centro da cidade. Eu não tinha relação muito com a zona rural, nem com o litoral, apesar de
conhecer tudo, porque ser matense, mas não tinha essa relação Dia a dia. do dia a dia. Porque eu sempre vivi mais no centro da cidade. Mata de São João é uma cidade complexa, é grande Sim. territorialmente, com diversos distritos. É uma cidade bem complexa. Tem gente que diz que conhece, mas só conhece a orla. Não Não conhece o centro da Às vezes cidade. diz que conhece a orla, mas não conhece, Não conhece a orla, é. Conhece as praias. Conhece ali. Mas não conhece, de Prazinha, fato, ali as é. dificuldades É isso mesmo. do povo. Mas, enfim. Aí a gente construiu. E aí a gente foi galgando. E naquele momento, a ex-prefeita tinha o apoio de Rosenberg Pinto. E Rosenberg Pinto fazia a defesa dela, Qual Rosenberg, ex-prefeito? a ex-prefeita. Ex-prefeita. sim. Rosenberg, Desculpe. o deputado estadual? Isso. Ah, Rosenberg. terrível. Ô, Paulo, Rosenberg só me tira uma dúvida. Antes da sua chegada ao PT, né, sua liderança política era Cacá Leão e você tinha o apoio de Nilton aqui na Assembleia Legislativa, né? E aí, nesse Nilton processo Federal? de construção, Estadual. nesse processo de construção de sua imagem como prefeito, você começou a ir para o PT para não bater de frente com Lulu, né, que era do PP. Como foi esse... Lulu não era do PP, não. Que era do PP era a ex-prefeita. Márcia, Lulu Porque é até então, PSB. porque até então o PSB. prefeito não era... D Dei. de Porque até dado, então né? o atual prefeito não era candidato a prefeito. Ele dizia que não era candidato. Sim. Sim. O que foi que aconteceu nesse momento? É isso que eu tô lhe falando. Que você rompeu com o Kaká e aí vai pro Eu PT. não rompi O com que o é que Kaká. aconteceu? Aí você sai desse projeto Ele não aqui. rompeu, não insista nessa parte. O Não, pessoal vai eu achar que eles tô estão querendo- brigados, saindo na mão na rua. Olha só, romper politicamente é você não seguir mais as orientações de um líder, que você tinha um líder, que era Cacá Leão, e hoje em dia, sua liderança política, hoje em dia é Rosenberg, é Osni, né? É do PT. Como é que foi esse momento de construção? Você rompe com o PP, né? De Cacá e de... Eu nunca estive dentro do PP. Porque Sim. o PP tinha um entrave. Porque a relação institucional de João Leão era com Márcio. Eu tinha uma relação com o Cacá Leão. Política com o Cacá. Eu não rompi com o Cacá. Quando eu fui me filiar ao PT, na mesa de Jacques Wagner, estava Jacques Wagner, Cacá, eu e Nilton. Jacques Wagner. Uma figura bem notável, né? Sem dúvida nenhuma, o maior líder político de toda a história da Bahia. Então, sua entrada no PT foi conversada. Jacques Wagner. Logicamente. Não teve rompimento. Se tivesse algum tipo de rompimento, eu não teria hoje a relação que tem hoje com o Cacá, feito com o o próprio elogio que fez. Nilton, com o próprio Nilton. Todo mundo é amigo, pô. Rola churrasco, grupo de zap, tá todo mundo junto aí. Mas na hora da política, a gente precisa pau separar e quebra. cada um defender aquilo que acredita. Eu já entendi porque você foi pro PT. Por que Ok. você acha que eu fui Articulação política na cidade. É o melhor partido pra você lá fazer oposição. PT? Eu entrei no PT no pior momento do partido. Qual foi o pior momento? Na época da prisão de Lula. Onde todo mundo dizia que o partido ia morrer, Não, que acabou não. o PT. Aí é que eu vi que essa galera não tava enxergando a política daquele jeitinho que a gente misteriosamente acaba vendo. Na cidade. Porque as pessoas estavam achando, pronto, o Lula tá preso, acabou. Acabou nada. O petista sabe fazer uma oposição. Aí foi o Vai traba- ficar lá na aí porta. foi o trabalho de um presidente estadual que chegou, segurou a base e renovou. E ficou com quem de fato queria fazer alguma coisa. E de E fato construiu. você E não construiu. e você não pode subestimar o inimigo, principalmente que vem de um ideal esquerdista que já está acostumado, já é doutrinado, já vem da base de Quem é o escola. inimigo? E pra você ter uma noção. Inimigo? Quem é amigo? Pra mim inimigo? é inimigo, Quem é amigo? político, Inimigo. inimigo político falando. Adversário. É adversário, você não gosta. Ela tá na guerra, ela tá na guerra. Quem é Ela tá na adversário? guerra. A minha vida é uma guerra, vocês Mas entenderam isso? na região metropolitana, onde o PT mais cresceu foi em Mata de São João. No resto tudo diminuiu, a maioria. Não posso te dar essa questão exata, mas diminuiu. Mata foi onde cresceu. Então não foi um momento fácil do PT. Onde o PT diminuiu o número de vereadores, números de prefeitos. Ele não tá acreditando É, muito não, em você. Não, mas foi um Não momento. foi proposital. O PT Mas eu acredito. O PT diminuiu o número de prefeitos, de vereadores, e a gente cresceu em Mata. Então, nós entramos realmente no pior momento do PT. Eu entrei por convicção. A articulação política sua Mas ficou me melhor diga- no PT mas do que me no PP. diga o que foi que Ou do aconteceu. Solidariedade, desculpe, esqueça o Você tá achando isso porque a gente tá construindo e tem crescido. Não, Mas se não desse certo, você foi pro PT. não. Eu tô olhando da forma como você se desenvolveu como parlamentar. Eu tenho certeza que você conseguiu ter mais, vamos lá, na Câmara alguma articulação do que antes no antigo partido. Ele foi Ou pro PT travou. depois que ele saiu do partido. O Luma. Então, Luma, Ou eu- depois que ele saiu da Luma, Câmara.
Eu era oposição ao presidente da Câmara e à prefeitura. Se tivesse um bloco, ia ser o bloco do eu sozinho naquela Câmara, na época que eu fui vereador. Você era o único de oposição. Se os outros praticamente apoiavam a candidata do prefeito, que era Lulu. Rapaz, ele... Então não a matemática não é 1 mais 1 são 2, Não não. é fácil, Não, meu amigo. aí não é nem Mas o que foi matemática. que aconteceu? Me conte. Era o partido solo. Vamos aproveitar que ninguém escuta a gente. Na- Ninguém na- assiste a gente. Na- O que foi que aconteceu? Você sentou Lulu, Márcia, aquela Aí, pronto. conversa. Aí a gente foi crescendo nas pesquisas e tal. Aí chegou no momento que o Osni ligou para Rosenberg, que Rosenberg Sim. era da base de sustentação da ex-prefeita, falou, Sim. pode ligar que o menino já está na frente. Ou pode fazer a pesquisa que o menino está na frente. Pronto. E antes de eu tomar essa decisão, que faria um vídeo com as duas, eu reuni todo o meu grupo e falei, olha, nós vamos fazer esse acordo. Se eu não tiver melhor, eu não vou ser candidato a nada. Vocês estão cientes disso? Vocês Com os seguram candidatos, vereadores. com todo mundo. Você tinha uma base de vereadores. Eu, pra naquele segurar. momento, não era a favor de fazer aquela composição, porque eu estava muito bem. E eu sabia que, a partir do momento que eu fizesse aquilo ali, eu ia retrair. Mas eu fui convencido, não convencido, mas democraticamente, Fazia parte do fazia jogo. parte você do tinha que jogo, jogar. ouvi todos, e todos, quase por unanimidade, não unanimidade, falou, ó, tem que fazer porque a gente só ganha com unidade naquela eleição. Eu aí prontamente fiz o vídeo. Eu, Márcia e Lulu, quem tivesse melhor nas pesquisas seria o candidato. Aí a pesquisa abriu. tá Girou lá. a candidato, inclusive Ronaldo Carleto também, que é do PP, que era candidato da ex-prefeita, Sim. fez uma pesquisa Sim. e bateu idêntica a que o governo mandou fazer. Rosenberg tentou intermediar a relação da ex-prefeita para ir conversar com o Rui Costa, disse que o acordo já tinha sido feito lá com Lulu. Lulu foi ser candidata da oposição, faltando 3 meses, no último dia da filiação, que João Roberto disse que era candidato, ela saiu da base, veio para a oposição, e depois ela retornou para a base de João Roberto, teve aquela questão toda, inclusive tem nos aspas dela no BNews e em outros, não sei se posso falar aqui de outros, Pode. do BNews, É todos. dizendo que já não era mais candidata, que ia ser candidata a vereadora mesmo, que ia seguir com o João, que ia deixar para uma outra oportunidade. De uma hora para outra, ela volta para a oposição para ser candidata da oposição. Qual é a legitimidade com uma pessoa que diz que a educação é 100%, que a saúde é 100%, e que João era um Deus na terra, Lulu vacilou, legal. e 3 meses depois diz que nada presta, essa pessoa tem legitimidade Cadê para a liderar a A oposição. coerência no discurso. Então, no e hoje, sabe onde é que se encontra João Roberto e Lulu? Onde? Juntos. Mentira. É. João comprou Lulu. Mas vamos lá. Levou Lulu. Isso não foi combinado, não, Eles meu? alinharam o que é comprar. Eu Isso sei que aí não ele foi gosta dessa coisa de É, comprar. comprar, Isso né? aí não foi Comprar foi combinado, errado. Pejorativo. É. Essa candidatura não foi combinada, não? Hoje me faz crer. Eu sempre falei que Lulu e João era a face da mesma moeda. Era o mesmo projeto. Lulu nunca esteve na oposição. Porque o coração dela sempre esteve lá. Como é que uma Porque é pessoa mais fácil fazer política na situação? Você fazer política com estrutura é muito fácil. Fazer política do jeito que eu faço, duro, quebrado. Só com a Contra. vontade. assim, Peraí. Você fez amizade com o Jacques Wagner? Por que você tá achando que ele tá Porque fumando sua charuto? campanha não vai vir duro Você quebrado. você não conhece o PT. Não é possível. Não tá é possível falando que que eu vovô não não vai deixar você na mão. Não, peraí. Não, Ari acompanha lá o processo político de Mata de São João Paulinho. Só você olhar nas minhas redes sociais. Vou procurar agora sua rede social. Pode procurar minhas redes sociais, você vai ver que não tem nenhum tipo de estrutura fora do normal. Sempre são campanhas muito tranquilas, humildes, daquilo que é possível fazer. Só que a gente constrói realmente dialogando com a população de Mata de São João. Eu só tenho a agradecer ao povo da minha cidade, ao povo da minha terra, pela votação que sempre me deram, tanto quando eu fui vereador, quando eu fui candidato a prefeito, quando eu apoiei meus deputados, agora quando eu fui candidato a deputado federal. Eu só tenho a agradecer. Eu espero um dia poder retribuir. E você Sendo chegou prefeito a da cidade. 30% da 32%. votação, 32% lá, Isso. para deputado federal. Deputado Isso federal. porque tem um bocado de deputado federal. Agora E aí? Como é que foi a candidatura lá, a campanha lá, de deputado? O povo entendeu, o povo compreendeu qual era a necessidade da minha candidatura. O povo entendeu que precisava derrotar o atual prefeito. Agora vamos lá. Na região metropolitana, a gente sabe que Neto perdeu a eleição, mas na região metropolitana ele ganhou. Inclusive, Lauro de Freitas, terra de Moema, prefeitura de PT, e Neto ganhou. Ganhou. Agora não lá- vai bem, não. O Alberto prefeito, a máquina na mão, a coisa acontecendo, E e tomou você porrada. vai e ganha com Jerônimo No primeiro e segundo turno. no primeiro e no segundo turno. A diferença de quantos por cento?
A Jerônimo ampliou no segundo, saiu de 52% para 54%. O quê? Foi. Meu Deus, que destino cruel. E aí? Qual é a receita deste bolo? E perde de uma pessoa que não tem mandato político, é uma liderança. Porque assim, né? você não Por tem nem isso mais, que eu acho você não tem mais um mandato de vereador. Você não tem um apoio você tem uma estrutura que você está andando lá. Como é que você conseguiu essa façanha de ganhar no primeiro e no segundo turno contra essa máquina, contra toda essa estrutura de Gualberto que estava, inclusive, dentro da campanha de Neto? Não era qualquer pessoa, não era qualquer peça. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer peça dentro da campanha de Neto. Gualberto era um cara dentro da campanha de Neto que pensava que Neto foi Ainda 3 ganhou pra vezes em Mata de candidata São João. dele. Neto foi 3 vezes. 3 Jerônimo vezes em Mata de São foi quantas vezes lá? Jerônimo foi 1 ano no PGP, antes da eleição, e 1 ano na eleição. Neto foi 3 vezes. Eu acho que um dos padrinhos de Neto não trabalhou. Focou em outro lugar. Esqueceu da cidade. Você não disse que ele não gosta da cidade, quer ser tudo menos do pessoal da cidade? Então, Ele viu, ó. A gente vai chegar lá, você vai entender o que é que ele quer com a cidade. menino é bravo. Você vai entender. Enquanto isso, eu vou conhecer no seu Instagram. Fazendo Qual é o seu- Instagram dele? É, Já Paulo- curtiu? Já tá seguindo? Já. Ah, por favor. Paulo Henrique, _ MSJ. Aí, ó. MSJ, Mata de São João. É. Tá vendo você? Paulinho daqui a pouco vai lhe convidar pra você ir lá no Caboré. Oi, você segue a E lá mulher que no- cuida do meu cabelo, Nadine? Oi. Ela cuida do meu cabelo. Olha pra isso. Já achei uma galera aqui que. Você tá falando de Lúcia, política, menino. Negão, sei que é negão. Negão que do PT. Tá vendo você? Tá vendo? É raiz. Tem uma máquina aqui. É raiz aí, tá vendo? Pronto, vou ficar te observando. Eu Pronto, quero ganhou um stalker, meu amigo. Ganhou um vou stalker. ficar vendo agora. Mas me Mas conte. foi uma As série- reuniões. Foi uma série de fatores que fez Jerônimo ganhar no primeiro e segundo turno. E o seu deputado também mais votado em Mata de São João. Nossos estaduais também seriam muito bem Quem votados. foi o mais votado federal lá? Federal, o João Roberto só apoiou uma candidatura, que foi a de Thiago Corrêa, que teve 3.500 votos. Estadual. Estadual. Eu apoiei a de Osni, a de Rosenberg, que inclusive a Osni também participou lá em Baçaí. Radiovaldo. Teve Moima aqui, me pediu uma ajuda aqui para Ricardo Machado, a gente Pronto. deu. Opa, E ainda Moima, coloquei- rapaz, estendendo os E ainda braços. coloquei Adolfo Menezes também lá em Mata de São João. Você fez Isso, 5. Aí eu botei 3.041 votos para Osni, dei 900 votos para Rosenberg, dei 900 para Radiovaldo, 376 para Adolfo, 200 para Ricardo Machado. E ainda teve um candidato da cidade que saiu dobrando comigo, teve 1.000 Você votos. percebeu quem ele apoiou lá? Ele apoiou o presidente da Câmara. Ele apoiou o da chefe Assembleia, do da governo Assembleia. da Assembleia. Chefe O do líder do governo. Só gente Eu só tô fraca. Só observando. gente fraca. Você já entendeu? E você Já- dizendo que sua campanha vai ser ruim. Mas não, sua campanha vai ser muito boa. Não, minha campanha vai ser linda. Todas as minhas Vai. campanhas foram lindas e vai continuar sendo. Não tenho o que reclamar de nada, não. Então você conseguiu, de fato, os 10 mil votos que você teve, você conseguiu, de fato, de alguma forma orgânica, repassar para toda essa turma aí. Justamente, porque, assim, como eu falo, Mata de São João é uma cidade complexa. E a gente consegue ajustar por liderança, e é bom. Quanto mais apoio a gente tiver, é melhor. Eu vou enfrentar em 2024 uma máquina da prefeitura e uma outra máquina que foi impulsionada pela Quem foi prefeitura. o federal de Roberto lá? Foi Não a vejo vereadora, você a com vereadora medo de assim, Salvador. Mas não tenho medo, não. Tá. Então. Cris Medo Correia. não. Cris Porque teve o 5 governo mil não vai estar de votos. boa com você. Teve metade do Não, eu voto estou dele. dizendo que eu vou enfrentar uma máquina lá. Sim. E tanto da prefeitura quanto uma impulsionada pela máquina, que é ele, propriamente dito. Ele enriqueceu, ele tem um enriquecimento fora do normal como prefeito de Mata de São João. E você acha Me que foi explique usurpando o Me patrimônio explique público? isso. Como é que funciona? Como é que acontece isso? Inclusive, eu tive que convidar ele aqui e pedir para ele explicar, porque eu estou cobrando a explicação Venha, dele em João. Mata O de São pessoal tá João. querendo saber porque você Qual é a é tão rico. explicação? Bota lá, ó a câmera ali, a sua câmera da verdade. Essa ali, é ó. a Pergunta opositora. ele ali. Mata de São João, ele é prefeito há 20 anos, certo? Mata de São João hoje é uma cidade rica e o povo extremamente pobre. Ele chegou em Mata de São João, ele tinha uma condição boa de vida, mas o nível de patrimônio que ele tem hoje está fora dos padrões normais de crescimento dos últimos 20 anos. O Brasil não viveu numa crise, foi tão Viveu. ruim, e Viveu. como é que ele enriqueceu tanto? Essa pesquisa que você está fazendo é muito importante. Inclusive, eu tenho que fazer aqui. Que a cidade nos últimos Para 20 saber anos... como é que está o patrimônio de Moema. Se diminuiu, se aumentou durante esse período. Mas que ela aqui o ficou. foco não é Moema, o foco é Mata de São João. Eu Não, quero mas saber é de Gualberto. consistência política, porque eu acho quero saber de interessante. Paulo Henrique. Eu acho interessante ele fazer esse tipo de Mas posicionamento. entenda, tem muito mercado lá? Tem. A gente vai chegar lá. Tem um PDDM agora que eles estão discutindo o futuro da cidade. E a empresa que eles contrataram para estar ali auxiliando mostrou que a cidade foi mal planejada nos últimos 20 anos. Mata de São João hoje você não tem um vetor econômico
que se desenvolveu na cidade. No turismo, o pessoal fala, o turismo. Pega o orçamento da cidade e veja quanto é que ele investe no turismo. Uma cidade que é forte no turismo, você tem o quê? ISS, que é serviço. Sim. Mata de São João hoje vive de IPTU. Você sabe de onde oriundo esses IPTUs? Não, Dos senhor. condomínios do atual prefeito, que planejou, nesses últimos 20 anos, a construção dos condomínios deles. Condomínio, foi loteamento. Loteamento. Prado Forte, Baçaí. Que dia que a gente vai em Mata de São João ver esse cenário de perto, olha? Meu amor, eu vou sempre. Na verdade, Bora, essa me questão, tipo chame. assim, minha visão era outra. Minha visão era com o mercado, mas não tem nada a ver com o mercado. Segundo a revista Veja, aí vocês Sim. podem até procurar a fonte, ele foi o segundo político que mais enriqueceu no mandato, no Brasil. Lá em Mata só. Em Mata. Ou fora. Só de em lá. Mata? Saiu do Ou escola. fora. Tem pezão no Rio de Janeiro que botou o Rio de Janeiro na sacola e levou. Então não tem como ele ele foi- ganhar, pô. Então ele foi mais do que pezão no Rio de Janeiro? Não sei. Revista Veja, Não, se eu não me engano. Olha a fonte. Foi uma revista Veja ou foi uma revista dessa aí? Você pode olhar. Esse, Por isso que mais enriqueceu no mandato. Esse estudo do PDDM, ele é público? É público. As pessoas podem participar, inclusive tem uma equipe nossa que participa, vê lá. Então, assim, ele não conseguiu Não, que desenvolver. constatou que... Ari já a teve na cidade, eu até convido um dia vocês irem lá para dar um passeio. No horário mais movimentado da cidade. Não tem movimento. Não tem movimento. É o que a segurança É pública tá tranquilo. horrível. Não. A segurança pública está ruim em todo lugar, de fato. É, a Bahia Mas tá. o que consiste a segurança pública não é só policiamento, aí é uma discussão mais ampla. Sim. Mas o que eu falo da cidade é que o comércio hoje, ele faliu o comércio da cidade. Ele matou o comércio da cidade. Mata de São João recebeu o projeto Minha Casa Minha Vida com 2.000 unidades para distribuir ali no município. Ele construiu em lugares que fortaleceu o comércio de Dias Dávila e Camaçari. O fluxo das pessoas que foram para esses conjuntos habitacionais Casa da minha vida. vai para Camaçari e Dias Dávila. Não frequenta o comércio de Mata de São João. Mas será que ele não queria pessoas de baixa renda na cidade circulando? Não, É uma não. seletividade? Não. Se você vai no litoral, seu carro quebrado é um defeito na bateria. Ali em Prado Forte, Luma. Você que você deve gostar, Uhum. né? Se der um problema na sua bateria, você não tem onde comprar uma bateria de carro no litoral de Mata de São João. Nem no litoral de Mata de São João tem comércio. As pessoas que moram em Malhadas, Açuzinho, Embaçaí e tal, tem que ir em Barra do Ipuju, Carembepe. Porque Mata de São João não tem. Ou seja, é uma cidade que não se desenvolveu economicamente, é uma cidade que está rica, cidade forte economicamente, segundo polo turístico da Bahia, É, porque- mas não se desenvolveu economicamente. Você tem ali uma extensão de área, terra agricultável, água boa, você não desenvolve a agricultura familiar, você não fortalece o turismo, você não forma mão de obra. É um deserto. Inclusive, acho E que onde foi está a Mata... associação comercial, os vereadores nessa questão? Todo mundo junto e misturado. No grupo de Zap fazendo churrasco, né? Não sei porque eu não convivo nesse meio. Mas Não é... participo desses grupos. Mas é... Paulo Henrique, vamos lá. Eu gosto de fazer um exercício. Sempre quando alguém fala, eu quero ser, eu vou ser, eu quero fazer um exercício com você. 2025, você prefeito daquela cidade. O que você faria? Desenvolver, dar prioridade ao desenvolvimento econômico da cidade. Porque quando você desenvolve economicamente a cidade, você distribui renda, você melhora a vida das pessoas, você melhora a segurança pública. É uma série de fatores que você melhora na vida das pessoas. Nós precisamos investir no povo de Mata de São João, qualificar, levar institutos federais para lá, atrair indústria, fazer um polo industrial, fomentar a agricultura familiar. A Mata pode se tornar referência na agricultura familiar na região metropolitana. Você tem um polo Tem zona consumo. rural lá? Tem. Tem. Imensa. Eu vi, inclusive, Mata você de São João já foi postando... referência na Eu vi agricultura você familiar. postando E agricultura da agricultura Bahia. familiar lá, um Justamente, projeto, né? Tem um PA que a gente leva para lá. Lauro de Freitas tem uma cooperativa, né? Isso. Que tem várias manutenções dos negócios. Então, Mata de São João pode ser uma referência na região metropolitana. Isso é emprego na veia. Isso é melhorar a vida das pessoas. Isso é dar dignidade. Mas você sabe qual é o investimento que ele faz? Ele está fazendo agora um centro de abastecimento no valor de 20 milhões de reais. Ceazinha. Não. Você tem que ir lá ver. É um galpão com divisórias. 20 milhões de reais. Você já viu essas novas escolas do governo do estado? É inquestionável. Que são escolas de primeiro mundo. São escolas... Filho, recebeu 8 Olha, bilhões da Fundeb, tem que fazer escola boa. Mas eu vou te dizer aqui. A Tem escola, alguma- a escola Foi alguma pra lá? Pra Mata? tem uma. Foi? É isso que eu vou comparar. E tem que, se foi 8 bi, tem que 20 bi. Se for para fazer obras Educação. daquele nível, investimento na Vá educação. com calma, que depois na hora de prestar conta dá uma agonia. Não, o dinheiro tem que ser bem investido. Não é para investir, não. É o dinheiro para investimento na educação. Você tem uma escola daquele nível que em Mata de São João custa aproximadamente 20 milhões de reais também. Mas se você olhar a construção de uma escola, a complexidade, o acabamento de uma escola dessa,
com um galpão com divisória, ser o mesmo valor. Ele está construindo agora uma praça no valor de 5 milhões e meio, aproximadamente 5 milhões e meio de reais. Vai ter o quê? Esse Uma fenômeno praça, de vai praça ter- acontece aqui Vai também. ter, roda Mas gigante. Me mostra uma praça aqui em Lauro de Freitas que custe 5 milhões e meio de reais. Chama a Débora Regis, ela vai saber de todas as praças de lá. É foda. Você é com ela. esses Não tem va- não, não tem esses- não. esses É valores. exorbitante. 5 milhões é muita coisa. Já Vai gastou ter- Cadê o muito Ministério mais Vai que ter Público, isso. roda Paulo? gigante, vai ter o quê? Tobogã. É uma praça. 5 milhões numa É Já uma, gastou mais é que uma isso aí na Lauro praça, de Freitas, é uma lá com o praça. Caranguejo. o dinheiro é do povo. Deixa eu ver até a A denúncia que ela população da fez. cidade não conhece a maquete da praça. E vai ser uma praça de eventos, ou seja, eles estão dizendo que vão botar as Praça cadeiras para evento. para eventos, ou seja, uma praça para eventos é um Mas vai lugar ser mais fechado, mas vai fechar Aberto. depois para poder cobrar ingresso? aberto. Não. Para poder retornar esse Não, dinheiro? Como é que a você cidade vai quando você tiver um São João, alguma coisa, Sim. aniversário da cidade, Aquele eles pretendem fazer lá. forródromo, né? É. Aí o que é que eles vão fazer? Eles vão botar, pelo menos é o que eu sei, porque de fato não foi apresentado para a população, botar os móveis lá, os bancos, não sei o quê, e vai ser tudo removível, móvel. Nossa. Como é que isso custa 5 milhões e meio de reais? Aquela vila principal de Prado Forte, já foi naquela vila principal de Prado Forte, Luma? Sim, senhor. Você foi depois da reforma agora que fizeram? Não, depois da forma não. Vai lá. Eles gastaram 15 milhões de reais, Luma. O quê? Aonde? Na vila principal de Prado Forte. Mas 15 Praia de Forte é claro, tudo muito caro. né? Não, é Padrão caro você outro. comprar um sorvete, mas o cimento você compra em Prado Forte, você não compra em Prado Forte, é uma empresa que você vai lá e faz. Depende 15 qual foi milhões o de reais. mercado que compraram isso, porque tem uns mercados que são mais caros também. É que os verdade, é outros. verdade. Os mercados que vendem mais barato, os mercados que vendem mais É caro. verdade. Então, assim, é fora do normal. O que é que me leva a crer que toda obra em Mata de São João tem indício de superfaturamento? Porque se você trouxer Moema aqui, trouxer Bruno Reis, trouxer Bruno é outro nível. Elinaldo, trouxer qualquer outro prefeito. Qualquer outro prefeito. Não, essa... E você fala esse nível de obra, esse tamanho dessa obra, da magnitude, do valor, Pronto. não é normal, bro. Pergunta pra E Bruno. você o que fazer ele esse faz com investimento numa 5 cidade milhões. extremamente pobre. E cadê? Bruno é o único que eu tiro dessa lista. E aí- Então, Paulo Henrique, e cadê o Ministério Público nisso? A gente dá entrada lá, mas as coisas não têm girado no Ministério Público. é Ministério tá Público grande. Federal já. Não. Porque no Tribunal de Não, não. Contas, salvo engano, foi Mata de São João que suspendeu a licitação para a contratação de Léo Santana, que o cachê estava acima da renda de arrecadação. Foi Mata de São Não, João? não foi mata, Não foi mata, não? Não foi mata, não. Era 350 mil o cachê Não, dele. não foi mata. Foi Não, não simplesmente foi mata, Não não. foi mata, não. Mata pode contratar esses Pode. artistas. Pode. Mata é um negócio impressionante. Teve agora. É porque é muito recurso. A cidade vive de IPTU e vive também no Do turismo, ISS né? também, do turismo ali, dos Porque o turismo hotéis, vem Muito, né? Isso. E faz um gasto, tipo São João agora, um A gasto arrecadação hoje absurdo. na cidade é quanto? Aproximadamente mais de 370 milhões anuais. Ah, dá pra contratar Léo Santana, Ivete, Zezé, todo mundo no São Não dá João. pra fazer praça de 5 milhões. Não dá pra fazer. Não. Porque A prefeitura tem Não. muito funcionário lá ou não? tem. Tem quantos hoje? Hoje ele tem mais de 700 cargos lá só para indicação política lá. Vixe, Maria. Aqui, 700? são quantos mil habitantes ali? Mata, no censo agora que foi feito, que ainda não terminou o censo, Sim. tá? Esse 49 último que mil. tá atualizando 49. 49. Tá Ou é 49 mais dinheiro subiu. que. É chato. Subiu muito. Ah, não, a previsão do último IBGE que foi feito em 2010 e 2018, a gente chegaria em 48 mil habitantes. E aí agora foi feito um novo censo. Mas eu acho que não deve aumentar, não. Deve ficar por aí. Ô, mesmo. Paulo, você é a única figura de oposição em Mata de São João. Não. Você tem o vereador Paulo Bolinha, você tem a própria ex-prefeita. Tem Estão pessoas- fazendo oposição? Porque assim, são coisas aqui que você disse que são A gente já sabe que absurdas, Lulu né? não tá na oposição. São coisas. Não, Lulu não tá. São coisas que você disse que são absurdas, né? Você absurdo. fala que É. da falta de desenvolvimento econômico da cidade. Você fala do superfaturamento das obras que estão acontecendo na Indícios. cidade. Indícios de. Indícios, Ó, porque o processo. né? Superfaturamento. Deixa eu logo dizer Foi que eu bom disse corrigir. que. Você fala de uma cidade rica e que não tem os investimentos devidos que a população merece. Justamente. Onde é que anda essa oposição? Onde é que anda a Câmara de Vereadores que não vê tudo isso? Onde é que anda a população que não se indigna? Os colegas por de isso? imprensa Onde é que anda a que imprensa? não estão assistindo, não estão enxergando isso. O que está acontecendo? Finalmente Muita coisa vocês que você falando tá da falando, imprensa. muita coisa que tá falando aí pra mim é novidade. De boa mesmo. E olha que eu lhe conheço. Pra eu tô mim também. acompanhando. é. Porque as pessoas vendem uma coisa assim de que Mata de São João é um desenvolvimento. Pô, pronto, Mata de São João você vai pegar o IDEB, é a melhor IDEB da região É isso, metropolitana. pronto. Você tocou no assunto fantástico. É uma educação porque 100%. É a melhor educação 100%.
Beleza, aí o ex-prefeito veio para educação de Salvador, não fez essa pirotecnia toda, Não fez. não conseguiu Saiu como imprimir lá, incompetente, não inclusive. conseguiu imprimir Oi? essa coisa de Marcelo Oliveira, que eu foi fiz, ex-prefeito de eu vou Mata. pegar a fórmula e vou trazer para cá. Foi secretário não da foi. Educação de Então, assim, Salvador. eu queria entender, é verdade mesmo? A educação lá é 100%? Na propaganda. Como é que você tem uma cidade com educação 100%? O melhor IDEB da região metropolitana é uma das cidades mais violentas da Bahia. Ah, chegamos ao fator segurança pública. Então, A matemática bate? Os Não. alunos estão aprendendo a fazer a Estrutura prova do tem? IDEB. Estrutura tem? Tem. Dinheiro tem. O problema da saúde, da educação em Mata de São João não é Não é falta estrutura. de dinheiro. Não, estrutura tem? Física Ah, das não escolas? falta Física dinheiro tem, realmente não é. mas, por exemplo, lá em Mata de São João, ele construiu muitas escolas novas. E algumas escolas agora ele está fechando, porque a cidade não foi planejada. Porque Fechando Ele tá escola? fechando a vai escola? fechar escolas. Vai. Gente. A da Pedra do Salgado já provavelmente vai fechar. Porque a cidade não foi planejada. Mas fechando por quê? Cada locomoção, Você vai mobilidade diminuir o urbana. número de alunos e tal. Pra E aí mim, você de constrói escola, as escolas. como é que você fala? O cara tá no poder há 20 anos e não planejou isso. Não. A cidade O não cara, foi ele tá planejada. pensando essa cidade há 20 anos que ele pensa essa cidade e não conseguiu. Você não pode misturar gestão pública com privada. E é isso que aconteceu na gestão de Mata de São João. Aquilo ali não é uma empresa. Aquele orçamento não é dele. Se fosse preso, daria certo, né? Ou não. Você viu as lojas americanas que não deu certo. Ali foi fraude. E você botou agora, eu estou falando sobre o planejamento da cidade. Como é que uma cidade rica não conseguiu desenvolver economicamente Luma? Eu faço essa mesma pergunta que Laura fez, assim, ninguém me disse. Mas eu gosto desse Você tá questionamento. entendendo? É válido, mantenha isso. Vivo Eu tô te todo o seu perguntando. debate político. Não, acho que isso tem que ser feito toda a prefeitura. Como é que você tem uma educação Não adianta. 100%, o melhor IDEB da região metropolitana e é uma das cidades mais violentas da Bahia? Tem alguma coisa errada. Ou não tem uma coisa? Mas Tem Mata uma hoje é coisa uma das errada mais aí no seu violentas da discurso. Bahia. Mais violenta Eu da acho que Bahia. da região metropolitana é a mais violenta. Tem uma Saiu coisa semana passada. isso. Percentualmente falando. tem uma coisa. Tem Vitória da Conquista, tem Lauro de Freitas disputando aí, inclusive foi no mapa. Péssima disputa. Mas esses são praticamente metrópoles. Não, mas olha. Mata não é. Mas a gente Mata tem- é uma cidade do interior, Lu. Vamos lá, Se eu- você for em Mata, 50 mil apesar de ser da região 50 mil metropolitana, habitantes, apesar 48 mil, nem bateu Mas eu tô 50 ainda. falando, é de bairro da Tinga. Deixa eu te falar uma coisa. É Tinga. Você vai em Mata de São João, é O interior. tráfico deve dominar bonito lá. É interior. A situação tá... É interior. Agora a juventude não tem nenhuma perspectiva de nada na cidade. Mas aí, meu querido, quando se fala sobre segurança pública, são 16 anos do governo do PT. Então, assim, o prefeito não pode fazer muita coisa, não. Ele tem aqui uma guarda municipal, algo delimitado, ele tem um secretário que tem que atuar adjunto, e tem que ter um governador atuante. Se o governador não estende esses braços, se 16 anos não foi o suficiente para entender que a violência na Bahia tá matando criança, mulher e todo mundo, entendeu? Dentro da estatística, que seja ideologia ou não, a gente tem que encarar as realidades. O prefeito não está conseguindo articular a questão da escola, ok. Você está 10 na sua crítica. O prefeito não está conseguindo gerir um plano diretor da cidade, ok, excelente. Agora, a segurança pública é competência exclusivamente do governador do estado. E são 16 anos que Mata de São João, que Lauro de Freitas, que Salvador, que a Bahia está sendo enterrada com questão de segurança pública. Eu concordo que a segurança pública precisa melhorar. E eu não estou aqui dizendo que o governo do estado está fazendo 100%. Tenho certeza que... Não tá esquecendo. Não está esquecendo. Não está esquecendo. Porque talvez você seja mais jovem do que eu. Mas os investimentos que é feito hoje, e isso não é nível Bahia, é nível Brasil. Mas o prefeito tem sim a responsabilidade de cada matense, cada filho e filha de Mata de São João é do prefeito. É uma responsabilidade administrativa. Quando você Ele não tem nem o poder de polícia quando para você, autorizar nada. quando você investe, mas segurança pública não é só policiamento. É importante o policiamento, é fundamental. Educação, e a educação, o Estado também tem que dar a mão ao prefeito para caminhar junto. Porque Bruno Reis consegue, os outros não Se você der conseguem. condição a uma criança... É isso que eu pergunto. Se você der condição à criança para que ela cresça, para que ela seja alguma coisa, ela vai entrar pro mundo do crime? Não existe Essa possibilidade. criança vai virar um jovem Eu tenho traficante? certeza que Não pela vai. quantidade de pessoas que tem na cidade e o número de violência, a coisa tá muito Mas Eu feia. considero. Deixa eu te falar uma considero coisa. É muito Tá aumentando na cidade. essa destoada Não, a do questão- IDH é muita gente rica e muito mais gente pobre. Mata de São João praticamente, as pessoas de Mata de São João praticamente vivem do Bolsa Família. É o que eu te falo, uma cidade muito rica, aluno. Você não tem transferência de renda. Sim. Porque quando você transfere a renda, aquela pessoa que é para criminalidade não vai entrar. Quando a pessoa tem acesso ao esporte, à cultura, ao lazer,
a dignidade, a cidadania, a tendência delas é manter um caminho correto das coisas. E é o que eu estou te falando, como é que você tem uma educação 100%, sem uma base para a segurança pública, é educação, é policiamento, é cultura, é esporte, é lazer? Como é que você tem uma cidade 100% de educação? Eu tenho certeza que Mata deve ser a cidade que mais constrói quadra e campo de futebol. Eita, Zorra. Aí depois a gente tem que Lá em fazer um Baçaí levantamento. derrubaram os campos de futebol Mas já estão todos. construindo, eles fazem quadra e campo de futebol. A derruba e Constrói pra constrói derrubar, pra nova? construir de novo? É, mais ou menos nesse nível. Porque tudo dele é obra. Mas eu vou chegar lá nessa questão das obras dele. Quando você tem Eu já entendi essa Quando só. você tem 100% da educação, esse investimento em quadra, em esporte, e é uma cidade, uma das cidades mais violentas da Bahia, tá certo? Ele tá gerindo da forma correta, a cidade tá conta com não comando, bate. a conta não bate. É, eu já te falei a questão da violência, você tá insistindo porque a questão da Não, educação tá pegando. porque a né? questão da violência não é... Não bate mesmo, não. Porque a questão da insegurança não é da violência, não é só o policiamento. Sim. É uma Educação. série de coisas. Fatores. Quando você fala assim, Paulo, por que você teve a votação que você teve? Porque foi uma série de fatores. Porque eu era candidato de Lula, porque eu era filho da cidade, porque eu representava a renovação, porque eu sou oposição a João Goberto, porque o povo não aguenta mais ele. Uma série de conjunto de fatores. Você não pode resolver uma coisa assim, lacrar, que falar, é isso aqui, pum. Não é assim. Você tem uma série de que você tem que contextualizar para poder entender o que é que está acontecendo. Eu tenho certeza que se eu fosse prefeito de Mata, a violência não estava desse jeito. O que Isso você faria? não é O que da você faria pra mudar isso, esse cenário? A primeira coisa, o prefeito... Investir nas pessoas, desenvolver a cidade economicamente. Você precisa dar emprego pro povo de Mata de São João. Você vai lá em Mata de São João, anda na rua, as mães falam, Paulo, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa pela juventude. Tem que dar condições deles poderem ter uma profissão, deles poderem estudar. Mas esses jovens de lá, É eles não têm educação. espaço nos espaços políticos, nos espaços turísticos, porque você tem você não tem essa indústria turística Não que, tem que a oficina cidade de vive, estudo, não tem isso. desenvolvimento, Sai ônibus de escola. Dias Dávila. Tem uma empresa lá chamada Petro Recôncavo em Mata. A maioria das pessoas são de fora. Precisa de pulso. Não tem quando a empresa se instala lá, quando um hotel se instala lá, ele não pega a mão de obra da Se cidade. você for nos hotéis, Não tem muita tem gente de contrapartida? Camaçari de Dias Dávila. Tem, mas tem muita gente de Camaçari de Dias Dávila. Tem que desenvolver Essa isso mão aí. de obra não é local. Tem mão de obra local, mas tem mão de obra que não é local. Você tem a Petro Recôncavo, que é um dos melhores salários de Mata de São João. A maioria do povo é de fora, a cidade Tô entendendo. reside em Mata de São João, a empresa. Como é que pode isso? Lá tem aqueles ônibus que tipo, Tem. o prefeito, Gasta ex-prefeito de Camaçari mulher. falou Tem. que leva para as faculdades. Mas São João tem? Não. Tinha. Não tem mais. Tem Então universidade. não tem mas mais você- universitário lá? Diminuiu drasticamente. E aí, me desculpe, e isso é verdade, depois que teve aquele problema com Dilma, com tudo isso, o número de universitários caiu no Brasil. E caiu em Mata de São João. Em Mata de São João não tem incentivo. Tem Não universidade? há incentivo para a juventude, não há política pública séria de juventude para Mata de São Então João. o seu desafio Então, há não um é segurança processo- pública, olha Você quer só. dizer que há um Seu processo... desafio é educação. Porque se você quer combater, vou partindo da sua linha. Do sua linha de desenvolvimento que não, policiamento, segurança, tipo, a gente não pode só sobrecarregar o governador. Então o prefeito Não. tem que dar oficinas, tem que dar uma forma de E quem disse que eu não vou emprego. sobrecarregar o governador? Eu, prefeito? Não, Eu vou estar todo dia em Brasília alugando ele, alugando o Lula, porque é obrigação dele também. A gente precisa pactuar essa relação. A gente precisa dialogar. Não é fazer que nem o prefeito de Mata de São João fez, que subiu no palanque e chamou o Rui Costa de mentiroso, aí ele não que chama de mentiu. bandido, que chama os vereadores que apoiam hoje ele de vagabundo. Como é que você vai constituir uma relação republicana e democrática? De Rui Costa a partir não tiro, não. Como é que o O restante eu governo. não sei. Como é que o governo do estado e. Eu vou falar do governo do estado porque basicamente o presidente não era do mesmo alinhamento seu. Como é que o governo do estado entra hoje em Mata de São João? Ele tem alguma estrutura? Lógico que tem. Você tem 3 escolas estaduais do município, está sendo construída uma, que vai desativar as outras 2, vai dar uma condição melhor. Vai ter a do litoral, provavelmente vai ser uma ampliação do Alaô. Essas uma coisas que eu não construção de entendo uma do escola governo do nova. estado. Tá fazendo um novo equipamento, aí desativa 2 escolas. Mas lógico, Não acho. mas não, Vai unificar? vai unificar. Você está construindo uma escola gigantesca ali. Você vai deixar, tá construindo 32 salas. Amigo, tá? você Mas já são entrou em escolas. 32 alguma salas. dessas escolas? Ah, eu Então vi. pronto. Aí você tem Eu 2 vi. escolas É, pequenas eu- para uma escola eu- de grande porte. Eu cresci E a estudando escola aqui é no colégio tempo apoio integral? no Colégio Mendel. Eu, quando entrei numa É outro uma escola nível. dessa em Banzaê, eu fiz, epa, eu não tive isso. Banzaê, 10 mil habitantes. Agora é tempo integral? Tem creches Tempo- também desenvolvidas? Hoje, não. Aí é o governo do prefeitura. estado, ele cuida de Do ensino médio. do ensino médio.
No ensino médio. As creches é professor Creche- mesmo. Só em Salvador, que Bruno Reis não deu conta, e quem cuida das creches de Salvador é o governo do estado. É porque ele É tá, mesmo? porque ele também está Mas- cuidando mas da o mobilidade secretário- urbana. O secretário que era o Marcelo... Graças a Deus, né? Se a gente teve O mobilidade secretário que era urbana, Marcelo não resolveu isso? Rui o quê? Olha, ele venha pra cá defender Rui Salvador. Mas não que conseguiu situação- resolver? Foi. O ex-secretário não conseguiu resolver, que era o... Era tão competente da educação 100% e não deu conta de Salvador. É o que eu te digo, você não tem como dizer que a educação de Mata é 100%, que eles são uma referência na educação, se a Mata de São João é uma das cidades mais violentas da região. Foi convidado a se retirar do governo, né? Tanto que Ele o Roberto voltou- teve que fazer a voltou mudança. pra lá, pra Mata de São João. Foi? Ele foi passaram? convidado da Ele prefeitura? tá em algum cargo na prefeitura de Salvador. Na prefeitura de Salvador. Mantém a relação lá. Aí eu não sei de fato qual é o cargo que ele tá lá. Agora, eu acho engraçado. Não é engraçado, não. É tenso que você vai falar, que eu Não. tenho certeza Eu acho disso. engraçado. Só você acha graça ali. É. Eu acho engraçado, É, assim, Paulo dando as informações de que é de fato o papel do prefeito fazer o emburrecimento da população, né? Para que vire realmente gado, né? Que não enxergue. Tudo dele lá é Castelo Garcia Dávila, Paulo. Areia e Luma. Eu falei aqui de Garcia Dávila, né? É bonito pra caramba. É, né? Mas ali tem uma representatividade como se você fosse no Pelourinho. Sim. É o mesmo sentimento que você for no Castelo Garcia Dávila, é o mesmo que você tem que ir no Sim, Pelourinho. É um palco Mesma dor. histórico. Só que muito o que é- forte. Eu trabalhei um ano lá no Pelourinho, é uma dor, É meu. uma dor. E E esse, é um clima espiritual bem pesado. É isso uma dor. sério. e vou te dizer uma coisa. Não, lá hoje é Eu um outro entrava em nível, Casarões. não tem... Mas eu entrava em Casarões, Não, cara, ali tem- histórico, Eu sei, seis. mas ali você tem que remeter o Verdade. sentimento realmente de responsabilidade social, isso que levanta. E a mesma coisa tinha que ser no Castelo Garcia Dávila. Mas o que é que o prefeito? Endeusa o Castelo Dávila, mas eu sei, eu acho que ele deve ser muito fã, Casamento. ele deve ser muito fã de Garcia Dávila, porque Garcia Dávila era escravagista, torturador e grileiro. Ele deve ter alguma fascinação por Garcia Dávila. Ele é grileiro, tá dizendo? Não sei. Mas ele precisa explicar, pelo menos para o povo de Mata de São João, como ele se tornou dono de tantas terras em Mata de São João. Isso seria Sim. importante. Então ele, ele é esclarece, dono- ele precisa Então esclarecer. ele não é só prefeito, ele é dono da cidade? Ele é dono da metade da cidade? Ele é das dono de terras, algumas né? terras da cidade, mas ele não é dono do coração do povo de Mata de São João, da alma do povo de Que Mata de você São quer João. conquistar esse coração. Eu sou povo de Mata de São João, eu faço parte. Ave Você faz Maria. parte desse... Entrou a parte romântica da situação. Agora sai a ideologia, diga aí, o povo te E nesse recebe. processo, Eu vi aqui no seu campanha Instagram. Você anda 2024, muito nas Paulo, ruas, tem uma coisa bem como anda simpática. esse processo Não tem dificuldade de construtivo? trabalhar. Vamos dar essa caminhada aí pra 2024. Você e o povo e você. E essa campanha- oposição aí? Eu e Quem está hoje em dia em oposição? lá? Quem caminha com você pra fazer oposição ao Hoje prefeito? nós estamos construindo e estamos abertos a dialogar com todo mundo. Eu acho que é necessário a gente dialogar. Mas não vai ter historinha de que tiver melhor na pesquisa. O não, né? o cenário... Pelo amor de Deus, se você Eu vier já ia com essa- perguntar se isso. vier com essa historinha lá, eu vou dizer, cara, fora, meu amigo. Cara, Fala, fora, Ari, meu eu amigo. acho engraçado. Eu vou dizer, Eu acho eu vou engraçado dizer, não isso. faz essa foto, não faz esse vídeo. O cenário de 2024 é muito diferente do que foi 2020. A configuração é outra. Eu acho muito difícil ter uma candidatura alternativa. Mas quem quiser colocar seu nome é legítimo e a gente tem que respeitar, como eu também estou colocando a minha. Não, vai ser você e João. Pronto. Mas tá bom. assim, Já chega, eu muita coisa. acho muito difícil ter uma outra Você candidatura. acha que o prefeito vai pra reeleição lá? Ele vai pra reeleição ou ele vai Vou botar te, os vou nomes? te dizer Ele uma- pode ir pra eleição? Pode. Tá nos quatro eu não faço conta se ele vai ou se ele não vai. Se você porque pudesse escolher, você ia Adversário. querer ele mesmo? Não estou preocupado. O que eu estou preocupado é construir um bom programa de governo, dialogar com a cidade e apresentar um projeto melhor e fazer melhor do que ele fez. Eu não estou preocupado com ele. Pode ser ele, pode ser Chiquinha, Beltrano, João. Isso não tem preocupação. Você Não, vai já é cair, João. É né? indiferente. É Já vai indiferente. cair pra Isso mão. para mim não tem diferença. Eu vou continuar trabalhando, me esforçando, com a mesma determinação de sempre. Não tem diferença. Então, E como é que tá a sua relação com Márcia? É uma boa relação. Eu tenho uma relação de chegar aqui, cumprimento e tal, mas não tem uma relação política. Não tá no grupinho do WhatsApp. Não tá no grupinho do WhatsApp. Deve ter grupos que a gente possa estar junto. Eu não participo também muito ativamente de grupos de WhatsApp. Mas não Eu fico lá existe uma vendo. conversa ainda dessa união de oposição. Não, eu tô aguardando o tempo dela. Ela tomou uma decisão na última eleição que resultou no que resultou. E agora ela tem outra responsabilidade que ela precisa tomar uma decisão. Ele é amigo de Wagner. Ela gente. sabe Você da, não tá entendendo a do situação. tamanho da Vai ser da ele o bobagem que candidato foi lá. feita? Acabou.
Você conversou com ela depois daquilo? Não, mas eu acho que Vocês não falam abertamente sobre o que aconteceu, não? Pô, poderia ter... que foi que aconteceu? Ou os grupos não se conversam? Conte não, aí, os grupos se Paulo. conversam, só que, por exemplo, eu trabalho, eu sou cirurgião dentista, eu preciso trabalhar pra ver. Não se é eu podia você toda que ali, fica no então, WhatsApp fazendo essas entendeu? coisas. Assim, Eu mesmo. mas o meu sentimento, quando você faz uma Tenho leitura muito mais política, é o que com muita fazer. serenidade. Ela perdeu o mandato do filho. Sim. Ela foi vice de uma candidata que hoje está do lado de João Roberto, que não tinha legitimidade naquele momento. Eu sei que João joga Então, duro. talvez eu não sei se ela está se sentindo usada, ou se ela sabia que isso ia acontecer. Eu não sei. Eu não posso falar Você por ela. Eu acho que que você podia convidar ela Você- também. Como você é o nome que dela? anda- Márcia o quê? Tá Márcia convidada. Dias. Márcia Salles, você né? que anda Salles? lá e ouve o povo tem essa consciência do que aconteceu, desse jogo mal jogado aí, que, vamos juntar a oposição, entendo o que aconteceu, vamos juntar a oposição toda aqui, vamos todo mundo marchar em uma só candidatura que vai ser a melhor, Certo. a mais bem vista. Foi lá, fez a pesquisa, refez a pesquisa porque não queriam o resultado, porque não queriam ver Paulo Sempre na tem um frente. mais esperto. Né? Ih, Paulo. E toda a pesquisa dava um Continue cidadão na amigo de frente. Wagner. Que Wagner E é toda que a tem pesquisa. a Então, assim, fizeram a prova da prova para poder ver. E mesmo assim. Teve uma contraprova. Teve a contraprova. E mesmo assim, quando viram, não. Vamos fazer uma candidatura diferente aqui. E isolou Deu no ele. que deu. Pegue meu. Você tá com o meu Instagram aí, você pode abrir o áudio. Tem uma publicação aí de 2020. Olha. Você vai botar hoje. Você vai ouvir aqui hoje. Qual é? Vídeo? Um vídeo. Olha aí, 2020 eu tô com a camisa vermelha aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. E aí você vai entender o que é que eu falava lá em 2020. Você vai dizer, esse menino é um profeta. Eu então é tenho isso, um azul aqui que você tá dando entrevista. Não, o que eu queria saber, Pônio, era o seguinte. O povo sabe disso. O povo tem consciência Aqui. de que poderia ter feito. Pode botar aí. Bote pra... Liga o áudio aí. Vê se vai no, Que aí você vai vê se o entender. microfone vai aí. Vou ter que aumentar aí. Tem que voltar. Volte a publicação. Eu falei isso em 2020. João Roberto e Lulu deixou para matar de São João. Porque até outro tempo, Lulu dizia que a educação era 100%, que a saúde era 100% e que João era Deus na terra. E agora diz que não. Reflitam, acordem, não deixem ser enganados. Enquanto eu estava brigando com os trabalhadores da Cata Nordeste, Lulu, João e Marcelo estavam juntos. Quando nós estávamos lutando contra o golpe que fez o povo ficar desempregado, voltar a passar fome, Lulu, João, Marcelo e Temer estavam juntos. Eu estava do outro lado da história e me orgulho de estar no lado certo da história. Você falou mole papai E Temer. você continua Do lado certo da no história. lado certo da história. Da sua Lógico. versão. Não é da minha. O povo sofreu muito. O povo vem sofrendo muito. Eu gostei do Então- seu discurso. Você é uma pessoa muito firme. É realmente isso aqui na entrevista também. Você repete, sua personalidade é bastante firme. Deve Não ser mudou difícil. nada, não é. mudou nada. Eu posso, continua eu a mesma posso dar. pessoa. Olha, eu tenho o conforto de dar o mesmo discurso que eu dei em 2020. Então é a caminhada, é a trajetória. É isso que vai criando a relação com o povo de confiança, de credibilidade, de empatia, de solidariedade, de ter a compreensão política. Você não pode toda hora dizer que é uma coisa, depois dizer que é outra, ou por um sentimento pessoal, mudar, fazer, porque eu não gosto de Paulo aqui, eu vou prejudicar, vou jogar a mesa para cima, porque não sou eu nem ele. Mas esse é o empecilho de unificar essa Não, oposição? de jeito, não tem da nossa parte. Não tem empecilho nenhum, como nunca teve. Nunca teve empecilho nenhum em tratar a unidade. Só que hoje, o cenário é diferente de 2020. É outro cenário. Eu vou conversar com quem tiver que conversar. Provavelmente vai vir lideranças dele para conversar com a gente, vai ser muito bem recebido aqui. Tem funcionários da prefeitura que eu gosto, particularmente, que fazem um bom trabalho. Se eu for prefeito, vai ter coisas que eu não vou mexer. O que for bom, a gente vai manter. Eu não faço posição dizendo que é terra arrasada. Sim. Tem coisas que foram boas, mas tem coisas que foram ruins. E aí, quando você bota no pacote, você tem que ver o que é que você vai utilizar e o que é que você não vai. É a mesma coisa quando sua mãe te dá um conselho. Você vai ouvir o conselho de sua mãe. Talvez você não faça tudo que ela te oriente. Mas você vai ouvir e vai absorver de alguma forma e vai botar em prática aquilo que você... Ele é um menino Acho que é. obediente. Ele é assim, rebelde, mas ele é obediente. Mas você fez desse processo construtivo em 2020 uma costura, né? Já que você ajudou
pessoas do PSD. Eu tô aguardando tem agora. A gente contatos? ajudou. Agora a gente tá aguardando A ser fatura, ajudado. a fatura, né? A fatura não, a O que parceria. ficou de lição? Quem vai mandar cobrar? A O que, parceria. o que ficou de lição da eleição de 2020 que você não pode errar de novo para a eleição de 2024? O cenário é totalmente diferente. As coisas não se repetem. E eu acho que eu fiz tudo que tinha que ser feito em 2020. Não faria hoje nada diferente do que eu fiz em 2020. E eu tenho dado continuidade àquilo que deu certo. Tanto deu certo que eu cresci a votação para deputado, tanto que deu certo que a gente se consolida hoje como a principal oposição hoje do município, é dar continuidade e dialogar. A gente não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, não sou dono do mundo, senhor de todos os tempos. Se eu estou na posição que eu estou hoje, eu agradeço muito aos meus amigos e ao povo de Mata de São João. Eu não faço política na questão do dinheiro. Quem tem que fazer hoje é o prefeito, que só consegue ter apoio político dando cargo e dinheiro ao povo. Misericórdia, que homem horrível esse que você descreveu aí. É verdade. Você tem um prefeito que se orgulha de dizer que não vai no barzinho, que não vai na casa de ninguém, que não toma um café na casa de ninguém. Não vai no barzinho? Ele fala isso? Ah, então ele não ia Fala. ter meu voto. Não vai no barzinho. Ele o cúmulo. Como é que ele faz política sem fazer política? O liberal de direita. Eu vou te dizer aqui, o liberal de O direita. que você Não, se o que- comportou O até que você agora, hein? acha que é de liberal de direita? Eu vou te dizer uma coisa aqui. Ele disse que, como ele era uma pessoa que já tinha... Porque quando ele foi ser prefeito, ele já tinha uma condição financeira boa. Hoje está fora do normal, mas ele já tinha uma condição financeira boa. Ele disse que ele jantava num lugar muito bom, que ele viajava, que ele precisava devolver alguma coisa para o povo. Aí ele resolveu ser prefeito de Mata. Que ele ia resolver fazer um trabalho social sendo prefeito de Mata. É o trabalho social dele, é ser prefeito de Mata. Ele fala isso na rádio. Ele fala isso na rádio da cidade. Não sou eu que estou falando aqui, não. É normal isso. Falou isso. Falou isso. É normal. Não é normal. É uma pessoa que tem algum problema. Quando ele perdeu a eleição agora em 2022, ele disse que o povo de Mata não sabia votar, que era muito candidato para votar no primeiro turno. De certa forma, esse Ele discurso chega na veio da rádio pra imprensa, a dizer grande isso. mídia, falando que ia ter dificuldades no primeiro turno de uma eleição federalizada, porque é muito candidato para o Mas povo o saber. saber. Porque no segundo turno não tinha. Só tinha duas opções. Então era mais fácil votar, né? Mas o povo Pronto. votou de O novo. povo errou de novo? Eu não quero falar sobre urnas, eu tô proibida aqui, me disseram que eu não posso Não, falar. mas é esse Exatamente. absurdo. Mas esse Você não absurdo. acredita em urna, tá Luna, você fala da política. violência. Eu convivo com a violência em Mata de São João. Eu convivo com a pobreza. Eu vivo com a dificuldade da juventude, porque eu moro em Mata de São João. Eu vivo essa realidade. Agora, Eu não vivo numa realidade de condomínio Você é de Praia do Forte. favela. Não posso dizer aqui que eu sou favela, porque assim, eu perdi meu pai muito cedo, eu fui criado aqui, eu tive a oportunidade, a vida me deu oportunidades. Sim. Mas eu tenho uma relação, porque minha família nunca foi rica. E eu também não sou rico. Mata de São João, você não tem como... Tem uma sociedade rica com aquela... Não tem. Mata de Não São João é tem. muita pobreza mesmo. É muita Tem pobreza. pessoas que têm uma condição de vida melhor, mas não são ricas. Então, assim, eu convivo com todo mundo ali. Se eu disser que eu sou favela, é muito injusto isso, entendeu? O prefeito ele não é faz favela. política. Eu também que você. Agora não eu anda tenho o na espírito cidade. da favela. É isso é isso fato. que- Eu ando. Paulo, Eu convivo. o dentista do Caboré, Cirurgião, né? Que era o cirurgião slogan dentista. dele, né? Vereador aqui. Paulo Henrique, o dentista do Caboré. Como é que o prefeito faz política e não anda na cidade? Porque antigamente o que é que ele fazia? Ele só fazia comparar o governo dele com o passado e as pessoas tinham aquilo que definir. Sim. Hoje é diferente. Acabou aquele feijão com arroz que ele enfrentava toda a eleição. Ele Hoje é o passado idoso. E ele, né? Hoje ele precisa mostrar. E O passado é dele. está provado. Ele desenvolveu a cidade economicamente. Como é que a Ele cidade teve 20 anos. Como é que a cidade é 100% na educação e é a cidade mais violenta? Tá aí, interessante. Como é que ele não Vamos gera fazer- vamos emprego fazer e esse renda no ponto lá. município? Qual é a perspectiva de vida da juventude de Mata de São João? Ele precisa dessas respostas. Ele precisa dizer, porque quando eu sou um funcionário público, quando eu sou candidato lá, Luma, eu tenho que dizer lá os meus bens, eu tenho que declarar. Sim. Ele não declara, não é? Ele declara. Misericórdia, ia dizer que Mas ele precisa. Ele mas justamente declara isso. que Mas Essa ele, declaração é a mesma de quando ele foi prefeito lá a primeira vez? Não, só queria saber. Eu tô com uma dúvida aqui, Lula. Por que tá rindo? Ah, deve ter aumentado aí uns 200%. lá, meu 100%. Deus! É mesmo? É que nem a inflação, que nem Rapaz, a média do o que brasileiro. eu acho mais graça nessas declarações de político é o seguinte, aí bota assim, apartamento na Pituba, aí bota Só assim, não pode botar 100 Fiat mil Uno. reais.
Apartamento na Graça de 4x4, 200 mil reais. Mentira. Eu quero comprar à vista um negócio desse. E agora? Comprou esse apartamento. Não, e agora? sério? Agora o liberal Oxe, lá. pega Olha, as Não declarações. colheu, não? Você acaba de dar Se risada. divirta. Luma. Se divirta. Prestação O de liberal. conta é a melhor Você coisa nunca do mundo. fez. É porque Luma gosta do negócio. Eu chamei você de Lula. É. Bota na lista aí, Lula. Lula! Gostei desse apelido, O Lula. amor dele pelo PT é uma coisa absurda. Essa Ô, foi Luma. boa. É a mulher que Foi mais tem um nome acaso aqui. você vir de preto O hoje. grande- Foi um acaso, assim, do destino, porque você teria que vir de vermelho. Mas carro uso é vermelho? vermelho. Não, meu carro não é vermelho. Ah, não acredito Não é vermelho, nisso. não. Vai, ô Vitória? Sou Bahia. Ah. Ah. Estou. Mas enfim, o liberal, aquele que se diz o grande empresário, descobriu hoje que em Mata de São João tem gente pobre. E ele agora fez um programa social para reformar a casa, para dar móveis. Ele, durante esses 20 anos, ele nunca descobriu que em Mata de São João tinha gente pobre. E agora ele vai fazer. Sabe o que ele vai fazer? O que, Gra? Porque ele sabe que a derrota tá batendo na porta dele. E ele precisa fazer alguma coisa para Meu virar. irmão, você tá com sangue no olho. Eu tô até com medo desse Só que cara isso- que vai te enfrentar. Só que isso, Eu acho que Só não que é Ele esse olho, tá não. vendo? só que isso não vai resolver a vida Mas das é pessoas. bom ele tá assim. Mas isso não vai resolver a vida das pessoas, sabe por quê? Porque no ano que vem essa pessoa vai ter que dar manutenção naquilo que a prefeitura construiu. Sim. A pessoa precisa comer todo dia. A pessoa dá oportunidade ao filho dele. Se fosse Isso não vai resolver se a isso vida das desse pessoas. certo, o E Luciano nós- Huck era presidente da República, meu Justamente. amigo. Não, mas eu Não é assim, eu o defendo Luciano Huck isso. faz isso. Eu defendo. Isso aí, isso que ele está fazendo, eu já defendia antes. Mas isso não é isso que vai Não é resolver a isso, vida das não é isso pessoas. que funciona. E ele não tem noção do que é que resolve a vida das pessoas. Ele não consegue ter esse sentimento. Eu fico impressionado como ele não consegue ter esse sentimento. Ele entra, vê a dificuldade das pessoas e acha que aquilo ali ele está Você- fazendo um favor às pessoas. Você demorou E não é um quantos favor. anos para entender o povo da sua cidade, Paulo? Eu aprendo todo dia. Eu nunca deixei de aprender. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E assim a gente vai. Então, para quem quer conhecer o povo, precisa começar a caminhar como você caminhou lá atrás. Justamente. Não é isso? Que é quando eu Agora disse- ele tem um olhar mais sensível porque ele é da área de saúde. O pessoal da área de saúde é mais condolente, E quem chega. tem na- mais humanidade pra- em Não, Porque porque relação às vezes, a isso. às vezes chegam os médicos e os dentistas no poder, que é uma miséria também. Aqui em Lauro de Freitas foi experimentado um aqui. Menino, olha que coisa. Não pode mais, ele não vem Eu aqui, já ele... convidei ele para vir para cá. Assim, eu não tenho nada contra, não. Eu disse também que Eu não era conheço, não. condolente. Eu tô brincando. não, Tem uma eu brincadeira também aqui, eu peço até não, eu desculpa. também Relaxa, não, é do uma contrário, brincadeira mas opressora. Mas o doutor sempre é convidado aqui. Ele quer, inclusive é bom até para ele contar a E versão falar, dele e falar da história. versão dele, falar os feitos dele, como é foi quando foi importante. prefeito da cidade. Porque nem tudo é ruim, eu, alguma coisa eu tem poderia boa estar pra aqui contar. defendendo. Eu não lembro de muita Eu coisa. poderia estar aqui defendendo, porque inclusive eu sei de muita coisa. E sei o que as pessoas falam. Eu sei até demais. Mas você não tá no papel, você Mas tá o no meu papel de papel não é perguntar. esse. Meu papel aqui é outro. Mas o Faça doutor- ali. E o engraçado? doutor tá E o engraçado é que convidado. seu papel O aqui. engraçado aqui. Mas o meu papel é outro. E eu acho que ele cabe aqui e tem que se defender mesmo, porque você tem esse olhar de quem olha pela saúde e quem quer cuidar de gente. Saúde tem mais. Mas não é só na propaganda, não. É cuidar de verdade. Quem quer cuidar de gente é bem diferente. Então, assim, quando você fala que vai cuidar, muito mais do que falar é fazer. E percebo que você tem muito mais esse querer fazer do que até falar. Que você toma mais cuidado com o que você fala, com as palavras você é mais duro, mas eu vejo que você, nas ações, você, de fato, não é à toa. Ninguém sem mandato, sem cargo, sem nada, consegue uma projeção e uma evolução de dobrar a votação em 2 anos. Só que é amigo de Wagner. Mas Wagner não foi lá pedir voto pra mim, não. Eu te andou. Diferente Wagner lidera o processo. Neto que Mas foi lá ele vai presente, né? lá, vovô vai lá, dá a mão a você e vai fazer o Mas palanque. Só uma foto com o vovô basta, né? É, vovô Tá é tipo vendo? uma legal. Wagner. Vovô Você- foi contra as muita pessoas farra têm o aí. direito de gostar e de não gostar. Mas é indiscutível que o senador é a maior, e talvez seja por muito tempo, Ela a maior gosta. liderança política da Bahia. Isso Da é Bahia inegável. é ele mesmo. Ele inegável. deu um show na última eleição. Quem diga que só quer foi esqueça. Quem ganhou a eleição foi Wagner. O grande vencedor da eleição com Jerônimo foi E Wagner. articulador. A escolha de Jerônimo pode até ter passado por Rui, mas ele foi o grande articulador. Como é que é conviver esse dia a dia aí dentro do PT, dessas articulações, isso tudo aí, e ter o Jacques Fique Wagner no para grupo você de Wagner, poder, que Wagner pra ganha. você Isso poder é. ouvi-lo e fazer parte disso? Como é que é para você hoje? Bater no peito e falar assim, eu faço parte dessa nova oxigenação do grupo. PT, Wagner, deste grupo que tá Wagner, surgindo. Wagner sempre foi uma referência para todos nós, a forma que ele faz política.
Ele não ofende ninguém, é um cara do diálogo, da construção. A forma como ele trata os aliados, os diferentes. Até os inimigos, viu? E esse é verdade. É, e trata esse bem é pra o sucesso dele. Olha como ele convive bem com o Otto, conviveu bem enquanto o Leão esteve lá, convive bem hoje com o MDB, com o Avante, com o Podemos. Todos fazem parte. É sempre assim, eu acho que esse é o sucesso de Wagner, é isso que eu também tento replicar dentro de Mata de São João. Porque você pergunta, e os outros? Eu falei, a gente vai dialogar e vai sentar para conversar com todo mundo. Todos que tiverem boa intenção vão participar do governo. Agora tem que querer estar, tem que cada um fazer sua parte, tem que ter maturidade. Você diz aqui que eu sou jovem, eu acho que não sou tão jovem assim, mas as pessoas com mais experiência em Mata de São João, que já tiveram cargo no executivo, precisa ter serenidade e maturidade para saber qual é o seu papel. Eu sabia qual era o meu papel quando era vereador, eu sei o meu papel quanto liderança, eu sei o meu papel como político. As pessoas precisam entender o seu papel. Você não vai pegar um volante para fazer gol. Você não vai pegar um goleiro para armar o time. Boa. O goleiro tem que defender. O centroavante tem que fazer gol. E a vida é assim. E a gente também precisa ver que o tempo passa. E Wagner tem essa compreensão. Wagner tem ruim, não. Wagner entendeu. Tenha calma, tem muita coisa ainda. Wagner compreendeu que na política tem o seu tempo, que é importante você renovar. Eu acho que por isso que Wagner tem essa vida política tão forte, ainda tão importante, não só na Bahia, mas no Brasil. Então Wagner é uma referência para todos nós. Espero que Deus dê muita saúde a ele. Ao vovô, faz o coração pro vovô, Lá faz o coração. Lá na Câmara de Vereadores, sua chapa elegeu 2 vereadores, né? E oposição lá na São Câmara 3. são 3, né? É um do PSB, né? Não, PSD, do né? PP, Ah, o do PP é oposição. o time que tinha rompido com o João Roberto todo votou para ele. Naquela movimentação. Sim. Que fez de conta que rompeu. Que fez, É, que fez de eu conta que ia rompeu. Mas os falar vereadores isso, hoje porque se encontram na oposição, É muito né? sem graça a Não brincadeira, adianta, né? Terminou rápido. Não adianta, não. É, Mas me diga, você falou que da oposição lá, então, é vocês e o PP. Isso quer dizer, então... E que o PSD hoje está no... Porque tem lá o PSD, presidente oposição do também. PSD é oposição. O Mas, partido assim, não foi. Quem Mas foram algumas o que me figuras. chamou a atenção foi o PP. Então quer dizer que o PP pode retornar e pode marchar com vocês lá? Como é que tá a conversa com o Niltinho, o Kaká? Minha conversa com o Kaká, a última vez que eu falei com o Kaká foi desejando um feliz aniversário para ele. Ele também quando eu fiz aniversário, também ele mandou, mas eu não conversei com desde... Porque tá velho, inclusive, o Kaká, viu, bicho? É velho, tá velho. Até, tá mas velho. tá ficando bem de novo aí. Tá velho, tá Queria velho. ter ido pra esse aniversário, mano. Vou tomar um vinho. Kaká disse que eu sou mais velho que ele, só porque ele é 1 mês e 2 dias mais novo do que eu. Aí ele fala que eu sou velho. Aí eu tenho que chamar ele de velho pra poder provocar mesmo, que eu gosto. Não, minha relação com o Kaká, com o Niltinho é a melhor possível. Quando acabou a eleição no primeiro turno, o Niltinho me ligou. Já encontrei o Niltinho umas 2, 3 vezes de passagem, nada marcado assim, pra não acharem que eu tenho E lá que conversar dia vai ninguém. tomar esse café aí pra poder aproximar e começar a conversa lá? Niltinho tem compreensão do que hoje da conjuntura do município de Mata de São João. Ele sabe que a gente hoje faz uma disputa forte na cidade. Não tenho dificuldade de conversar com ninguém. Absolutamente ninguém. Quem quiser conversar, dialogar, colocar... Mas você tá suas ideias. fazendo o papel, eu entendo perfeitamente. Você Do tá centro. certo. Você tá fazendo o papel de assim, ó. venham a mim. E tá faltando o Wagner em você. Do articulador, de buscar, de procurar. Porque, entendam vocês, Wagner sentou nessa última eleição com muita gente. Lógico. Mas a caneta dele foi mais Muita gente. Pra Jerônimo estar onde está, Wagner sentou e dialogou com muita gente. É que eu não posso falar aqui. Mas eu tenho feito... Menina, esse Mas segredinho. eu quero saber, você tá fazendo isso, não precisa dizer não, mas assim, é buscar, é ir lá tomar um café com o Kaká, com o Niltinho, Eu é converso. ver e puxar. Eu converso com todo mundo. Pronto, Eu é converso isso com que eu todo quero mundo. ouvir de você. Porque pra você ser prefeito, chegar lá, você precisa disso. Eu converso com todo mundo. Eu não faço veto, nada. E converso mesmo, dialogo, encontro, converso. Mas eu não atropelo as lideranças locais. Eu preciso respeitar também o limite dessas conversas. Porque Kaká, Niltinho, Kaká hoje não, mas Niltinho, os outros têm uma relação municipal e eu preciso respeitar. Sim. Eu me coloco à disposição, falo, estou aqui para construir, estou aqui para acolher. É isso que eu faço. Eu não posso chegar e dizer e fazer uma operação fora de Mata de São João, até para não ferir ninguém. Porque ao invés de eu conseguir articular, eu vou acabar... Mas não tem ferimento, amigo. Não tem no Escute, seguinte. Mas essa vamos lá. liderança aí não é o submissa, não? O PP Porque tem uma o liderança que PP hoje obedece tá a na alguém, base né? do Estado.
O PL hoje está na Hoje- base do hoje- Estado, hoje- você hoje- pode hoje- dialogar e trazer todo mundo. O PL tá onde, Tá na menino? base do Estado. O vice-líder O vice-líder do governador é do PL. Por Um favor, abraço, queira você ou não. Raimundinho, você é terrivelmente bom. Não, mas o que, é que a gente fala? Tem um conselho político Sim, que vai discutir todas as candidaturas da Bahia. ótimo. Eu acho que hoje a gente está bem Você posicionado. está esperando no essa município. orientação então desse conselho político? Não só esperando, eu tenho dialogado com as pessoas. O que eu não vou fazer é atravessar Entendi. a relação do municipal com Você tá com os sendo deputados. diplomático. Justamente porque até quando você fere uma pessoa, tudo é um motivo para dizer, mas fez isso, porque mexeu no meu pé. O tirou pessoal meu é cabelo. sensível, né? Então, assim, eu respeito o tempo, porque a gente também precisa respeitar o tempo e os desejos de cada pessoa. Mas o tempo coloca tudo no seu lugar. 2020, olha como a gente já está hoje. Sim. O tempo mostrou que nós estávamos certos. E Mas nós falta estamos menos de certos. um ano. Tem- Estamos em abril. Teve Mas, uma... deixa eu te falar, mas a nossa relação de construção não parou, não. Quem disse que parou? Continuamos construindo, dialogando. Muitas pessoas estão chegando para o nosso grupo, sinalizando que quer estar e vai estar. Mas tudo no seu tempo. Ninguém declarou apoio, nem tirou apoio em uma altura dessa. E não vai ser embate, não vai ser diferente. Teve na eleição Exatamente passada para isso aí. presidente. Na eleição passada para presidente e governador, teve a federação. PT, PCdoB, PV. Como é Isso. que é esses dois partidos lá em Está Mata? pactuado com a gente. Estão todo não tem- pactuado, tudo não- marchando igual. Não tem problema nenhum. Porque conta como se fosse um partido Justamente, só. e vamos É, respeitar só. o espaço do PCdoB que quer colocar a candidatura. Se o PV que também quiser colocar, Pronto. a gente vai respeitar também. Maravilha, então você tá Não tem azeitado. problema nenhum. Dever de casa tá feito. Agora, uma Se passar o situação- deve aí, é nota Que não é 10. engraçado, Ari. Uma Mas situação eu que não é mas engraçada. Não é de mata, não. Viu? Tá certo. Mas é atípica, né? Você, quando era vereador, você combateu muito o presidente da Câmara, Isso. que é Aguinaldo. E hoje em dia vocês estão marchando lado a lado, né? Ele não está mais do lado da irmã, a irmã está na base, né? A Lulu, mas o Aguinaldo, que é o irmão, continua como oposição na Isso. cidade. Como é que está essa Mais relação uma de vez eu vocês? digo aqui, eu vou respeitar o tempo de cada um. O Aguinaldo ele ainda tem um desejo de ser candidato a prefeito. Sim. Ele disse que quer se testar, quer se colocar. Eu tenho que respeitar o momento. Qual é dele. a partida dele? MDB. Não, não vai. Eu tenho que não. A gente não pode falar isso das pessoas. fica aí. Cada um tem um. Soube que Geraldinho quer botar candidato por outra cidade. Mas E você, Geraldinho? Geraldo João. O vice-governador da Bahia. Vice-governador. mas você tem uma candidatura a prefeito, não é uma candidatura simples. Você precisa ter Não é vontade. Não é algumas- querer. não é um Mas em só Lauro de querer. Freitas tem uns 27, 28 que querem. Mas que quando você querem. passar já. na Só tá Rapaz, faltando partido. Você Não hoje fica você fez três. essa lista e falta nome ainda Tá ali, né? faltando nome. Ah, sim, mas enfim. Eu tô esperando o tempo dele. Tenho uma excelente relação com ele hoje em dia. Sim. Minhas divergências com ele na Câmara é das divergências políticas, porque a gente não pode ter aqui um copo aqui, o copo tá aqui no meio, você não pode dizer que o copo é meio cheio, meio vazio. O copo tá cheio, o copo tá vazio. Sim. E como é que você queria ser oposição estando do lado do prefeito? Só saindo aos 45 do segundo tempo, eu que estava errado. Você continua. Olha o resultado. Mais uma vez, você continua igual. Olha o resultado que teve em 2020. Sim. Cada um tem que fazer sua autocrítica, sua autoavaliação, ver se está no caminho correto. Porque eu faço. Perfeito. Eu fiz em 2020, faço e todo dia eu faço. Você precisa fazer uma autocrítica também. Você reconhecer os seus limites. É o que eu falei aqui do time de futebol. Cada um tem que assumir o seu papel, ter o seu papel na organização. Ele, quando achar que tem que declarar apoio ou seguir a candidatura dele ou ir para o grupo de João, é uma decisão dele. Eu só posso contar com aquilo que eu tenho. Você me pergunta, você quer disputar com quem? Não me importa. Mas você Aí acha quem que que você acha que vai articular mais aqui? É Mas Geraldinho ou esse- Jax Wagner? É isso que eu tô falando. a campanha de Vamos lá, articular juntos. Então ele não vai lançar ninguém da a MDB, campanha vai de ser lá você. vai ser polarizada ou você acha que pode dividir e sair mais candidatos? É o que eu falei anteriormente aqui. Eu acho que é difícil uma outra candidatura que não seja aqui do nosso campo. Acho muito difícil. É, porque o partido tá Mas ser dominando. candidato qualquer um pode ser. Ele tá Sim, mas tomando tem que ser muito um- cafezinho na Assembleia Paulo Maneira. Pra vir Ele com é amigo de candidatura Rosenberg, útil. Rosenberg e o menino única. difícil. Não, mas hoje eu dei voto a Rosenberg. Na última eleição que eu tava contra mim nessa. Eu tô lembrando das contas, você fez uma conta boa. O presidente da Assembleia, Até o mais presidente que da boa. oposição. A conta fecha aí. né? Fecha. A conta O candidato de Wagner, o candidato de fecha. A conta rua. fecha. A conta fecha. Aí vem um outro de lá dizendo, não, eu sou o vice, cheguei agora, quero candidato. Aí não vai ter espaço. Não, essa Vai ter espaço. não, essa questão do vice. Eu sou a que menos sei nessa mesa. É uma construção coletiva. Minha candidatura é uma construção coletiva.
Você tá me vendo que eu só lidero um projeto. só Você lidero sabe que é projeto. você o candidato dos caras, você tá aí fazendo Não. essas... Ah, o sorriso já tá pronto pra foto, rapaz. Esse tipo de coisa é A foto da você. campanha já tá batida, né? O sorriso já tá A pronto, candidatura, é ótimo. não tenho dúvida que provavelmente vai ter o apoio do governo, até porque quem apoiou o governo lá fui eu. Foi você sozinho que tava lá apoiando. Inclusive, na última eleição, o único candidato que tinha apoiado o Rui Costa a governador fui eu. Ah, você é corajoso, apoiar o Costa. Não sou corajoso, os próprios números do ex-governador e ministro dizem quem ele é. Cuidado, viu? Só tem Diz quem ele número. é. Diz quem ele é. Então, assim, ele foi um excelente gestor, tem tido um destaque a nível nacional e vai ajudar muito a Bahia. Pode Viu ter que ele não certeza deixou o disso. Jean já comprar o Vai sofá ajudar. mais caro? Ele Compra vai- o mais Ele barato. vai já ajudar, desmentiu ele isso. vai ajudar Não, muito desmentiu Mata de São nada. João. Não tenho dúvida nenhuma. Não só ele, como o governo Lula. Porque o que é que acontecia anteriormente? Você tinha essas RPs aí, que eram essas emendas impositivas tal, que ia direto. Então, todo orçamento, não tinha política pública no Brasil. Todo orçamento, por isso que os prefeitos ficaram muito na mão dos deputados, porque tem muitos municípios na Bahia que não conseguem se manter, precisa de recurso É de mesmo. emenda, recurso do Estado, recurso federal. E esse dinheiro todo foi para onde? Para a mão dos deputados, pela fragilidade que era o governo anterior. Nesse momento agora não. Vai continuar tendo as emendas. É muito difícil não ter pela força do Congresso Nacional, dos deputados. É muito difícil você romper isso, mas as coisas pelo menos estão melhorando e o Brasil vai começar a ter política pública. O prefeito vai poder começar a acessar políticas educacionais, políticas habitacionais, políticas de saúde, de juventude, de esporte, que anteriormente não tinha, não chegava na ponta. E aí qualquer prefeito que chegar com o seu projeto lá redondinho, vai conseguir buscar o recurso e você consegue fazer a política municipal, que anteriormente não tinha. Então, está tendo uma mudança nesse quesito. Que eu acho também que é importante emendar. Não criminaliza a emenda de deputado, não, porque até que ele precisa mostrar assim, e ajuda muitos municípios. Só- Se Tirar a fizer, emenda deputado tem uma guerra. se fizer Só da não forma estou- correta. Isto Não antes mexa como nessa era, né? emenda, não. Teve Tava fora deputado do federal normal. aí que teve Tava mais fora moral do- do que muito governador. Tava fora do normal. Tava Quem fora do foi normal. esse? Não sei lhe dizer, Luma. Calma, Luma, você quer saber de tudo. Você O que não é engraçado, Porque Ariel. tem coisas que não pode se dizer. O que não é Luma. engraçado. São coisas Mas, Paulinho, sérias. o papo foi muito bom. Rapaz, Muito bom rendeu. mesmo. Rendeu bastante. Futuro prefeito de Mato São João, é isso Já mesmo? tá fazendo Botei o seu futurologia. voto? Eu vou estar aqui, menino. Mas eu acho que é você mesmo lá, amigo de vários. Ela vai ser candidata a Você prefeita em vai Nova de Freitas. Ela é a você vai 32ª votar no segunda. 13 lá em Mata? O batom já tá vermelho. A unha Tá vermelha. vermelha, tá vendo? Aí, eita, que agora pensou. Agora pensou. E pega no meu pé com isso no Instagram. Sabe? O pessoal fala, tire a unha vermelha. Você já tá com Tá vendo? Precisa tomar Foi cuidado só com o que Agora- segue, viu? Ia votar no 13 se votasse Mata. isso. Ia votar no 13. Ela ia gostar da nova configuração do PT, né? Na oxigenação. Esse cara nova, Eu achei corpo inteligente novo. essa articulação de Wagner a nível nacional, que com certeza tem um dedinho do grande mentor que ninguém falou. Você não falou? José Disseu? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente não pode dizer que as pessoas não são boas em algum fato. Pô, José Disseu... Ele não são boas. Ele é o mentor da parada. Todo... Se você acha Wagner foda, José Disseu, você tem que ficar olhando ele assim. Meu Deus, o que passa naquela mente aí? Porque aquele cara foi pra realmente isso, E eu vou Cara, puxar a vive sardinha pra pro meu isso. lado. Vou puxar a sardinha pro meu lado. doutrinado. Pra isso. Hoje Wagner lidera processo político, não o governo. Porque Wagner, apesar de fazer toda a articulação política, ele não se meteu no governo Rui Costa. Wagner é diferente. Quando ele se Política. zangar, ele tira Na Rui Costa de lá, política. né? Porque o Não. cara tá passando... Rui foi pra Casa Civil. Não tenho Exato. dúvida que teve articulação de Wagner. Então, pra mim, o cara, depois de Lula, é Wagner. Sim. É o um cara. que politicamente Você movimenta as pensando peças. na questão por- Quem movimenta as peças é Wagner. Mas eu acho que ainda tem um segredinho de seu aí que a gente não sabe, que o cara é Não cabuloso. sei, mas eu sei que Wagner, depois de Lula, é o cara. Wagner já chegou com o pezinho lá na STF, se chegou já tá quase sei. equiparando. Mas, meu amigo, Luma, você ainda tem mais alguma pergunta? Não, Luma? excelente! Já parabéns. tá seguindo o entrevistado, Luma? Já vai pra Você sua já campanha. deu quantos likes aí, Luma? Uns 10 aqui. Ah, agora meu você- Maria. E agora tem que fazer eu fazendo L aí, ó. Não, esqueça, meu Ari L é Mesquita- assim, ó. Ari Mesquita, pois você traga mais Rapaz, assim, traga mais esse moço pra cá. É engraçado, viu? É engraçado, ai, não. Que Luma, Você- todo você episódio para- tem um você- nome novo. É. Essa foi Lula. Hoje é Lula. Mas anotando mais um aqui. Mas, Paulo Henrique, muito obrigado por ter aceito esse convite.
E venha mais vezes para contar mais novidades, quem você tomou café, como é que tá essa política, se o prefeito continua fazendo mais obras lá. Não, esse aí eu não posso deixar de falar, não. Escusas. Isso aí eu não posso Né? deixar de falar. Lá o prefeito das obras, o que ele faz sempre é obras. Ele não investe nas pessoas, ele sempre investe em obras. Tinha uma empresa chamada Engie Mais que faturou lá em Mata Engie Mais, que faturou 50 milhões de reais. Saiu de lá por corrupção. E agora tem uma tal da Liga que ganha quase todas as Como é que é? as licitações. Liga? Engie Mais. E agora a Liga. Não é da gente, não. Liga não tem nada Não. com a gente. Não, mas tem essa liga- nada a ver essa com a liga do Se bem. é a gente, eu tava gravando em Miami, bebê. Essa Liga, inclusive, eu acho, se eu não me engano, tá sendo indiciada também por corrupção essa construtora. Então, assim, lá Não são tem critério para contratar, para ter empresa para trabalhar. Não. gestão para ele, o maior investimento para ele é levantar a parede. E pra gente é cuidar das pessoas. Tá vendo que o sorriso tá Aí, pronto? Olha lá. tá vendo? Parabéns, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, de Paulo. coração. Valeu. Meu pessoal, até a Vamos próxima. lá, viu? tchau, Vamos tchau. lá. Se eu aguentar esse povo aqui, porque eu não tô aguentando mais ali, Lula. Pelo amor de Deus, vou ver se eu aguento isso aqui. Ouvi Lula. Quero agradecer a Ari aqui, um amigo Obrigado, do Verdaça, conhecer Luma. Prazer. Olha aí, tá vendo? O trabalho político, ele tá na mesa atuando, gente. A meu xará aqui. Espero ter outras oportunidades aqui. Terá. Porque lá em Mata de São João, a imprensa cria uma bolha. E nem a oposição, nem o povo de Mata de São João tem acesso a fazer esse tipo de Ah, fala com diálogo. maneira conhece todo mundo. Lá são cidades com muitos distritos e às vezes a comunicação não chega. Então as rádios, os blogs da cidade, a maioria tudo, vive da prefeitura. Porque o comércio não se desenvolve economicamente, então eles ficam dependentes da prefeitura. Então, Estamos Esse aqui espaço para aqui é estourar as bolhas deste mundo. E vamos falar com todo mundo, inclusive Gente, prefeito. O espaço tá aberto, tá convidado, porque aqui não Você tem negócio de apanhou que bolha. nem Não Malabé, tem negócio de bolha, não. Roberto. Não tem negócio de bolha, não tem negócio de PI. Aqui funciona assim. E ele tem Até o próximo. o nome de fidalgo, né? João Alberto Garcia Dávila. Deixa o cara lá que a gente vai trazer ele pra cá pra entrevistar ele. Meu povo, até a próxima. Velho. Tchau. Tchau.